Ai, Jesus! Até o gatinho tá chegando para ficar ao vivo com a gente. É, de vez em quando Oi, acontece isso. Marcos. Oi, Oi, boa Marcos. noite. Boa noite. Deu certo, né? Deu sim. Para quem está chegando para ficar com a gente já está aqui há alguns minutos tentando resolver uns problemas técnicos, tentando fazer com que o microfone funcionasse, mas funcionou. Que bom. A gente tentando mexer alguma coisa aqui, de alguma forma deu certo, né? Deu certo. Boa noite, Marcos Vasconcelos. E boa noite a todos que estão chegando, né, para passar esse tempinho com a gente, nesse bate-papo. Eu sou Luciene Gouveia. Marcos, eu vou fazer uma breve autodescrição, porque tem pessoas, né, com deficiência visual que podem estar nos acompanhando. Então, vou fazer uma breve autodescrição e, em seguida, eu peço, por gentileza, que você faça também, ok? Tá ok. Eu sou branca, cabelos no ombro, estou vestindo uma camisa verde, estou de batom e atrás de mim tem uma porta na cor cinza. Marcos? Eu sou branco, não posso dizer que tenho tanto cabelo assim, tá? Eu, eu uso óculos, estou de camisa laranja e atrás de mim só tem uma parede branca mesmo, porque a luz estava refletindo um pouco na minha careca e aí eu tive que achar uma posição melhor. Então, esse espaço aqui, Marcos, é uma página que nós criamos durante a pandemia para tratar de questões relacionadas ao desenvolvimento infantil e familiar, nos mais diversos aspectos, saúde, educação, todas as questões mesmo que tangem, né, a vida social do ambiente infantil e do ambiente familiar. Criamos durante a pandemia, né, por questões que nos vimos todos dentro de casa com as crianças, então criamos esse espaço e começamos a trazer pessoas das mais diversas profissões para conversar conosco, né, trazer sua contribuição, seu olhar social sobre estas questões. Hoje, dia 21 de setembro, é o Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência. Também é o Dia da Árvore, é o Dia Internacional da Paz Mundial e é o Dia do Adolescente. Então, a gente tem, né, bastante questões para comemorar e dialogar. O E no nosso Marcos, caso aqui também, sem querer te atrapalhar, dia do claro, comerciário também. sim, o Dia do Comerciário, né? E Isso, pelo eu menos já aqui em fui Campina, comércio. pelo menos aqui em Campina Grande, sim, feriado para o pessoal que trabalha no comércio por conta disso. Certo, obrigada por ter lembrado. O Marcos, né, dispensa a apresentação, é um jornalista renomado. Eu lembro que Nada. eu estava terminando o ensino médio quando você estava entrando para a TV, tem uns 15, 16 anos. Isso. E Nossa, isso, não, né? não, não vamos lembrar o tempo, não, né? Assim, E nesse período eu estava saindo da Paraíba para ir morar no Rio. Quando eu voltei, encontrei você nas telinhas, então já tem uns 3 anos e meio que eu te acompanho novamente. que legal. Além do Marcos ser jornalista, reconhecido, eu sempre escuto, né, o Marquinhos, você é muito empático, muito carismático, as pessoas conhecem muito. Além disso, o Marcos é o pai do Pedro Antônio, não é isso, Marcos? Isso, exatamente. Pedro Antônio, que tem 10 anos de idade, né? Chegou aí para iluminar a minha vida ainda mais. E esse é um dos principais motivos pelo qual, né, a gente convidou o Marcos para conversar com a gente hoje. O Marcos vai explicar daqui a pouquinho o porquê. Antes da gente entrar mais precisamente no tema dessa live, né, que é o papel da imprensa, da mídia, das mídias, né, em geral, em prol da inclusão social, eu gostaria de lembrar que, segundo o IBGE de 2010, 10 anos atrás, nós tínhamos cerca de 45 milhões de pessoas com deficiência. Nesse número gigantesco, mais de 3 milhões e meio eram crianças, né? Isso há 10 anos atrás, Marcos, né? A gente não tem os dados atualizados, a gente não tem, realmente. E onde estão essas pessoas, como elas vivem, né? Quais as situações elas
se deparam durante o dia a dia, nesse país tão gigante que são tantos Brasis em um só. E Uhum. agora é com você, né? O Marcos vai falar o porquê, além do jornalista, ele está com a gente hoje e a gente vai falar um pouquinho sobre isso para depois a gente adentrar nessa questão específica do jornalismo. Tudo bem, Marcos? Tudo, claro, claro que sim. Olá, gente, boa noite, tá? A Luciene já me apresentou, então não precisa fazer missa de corpo presente, não é? Pode não parecer, mas eu sou um pouco tímido e, assim, a gente é acostumado a perguntar, não a responder. Então, às vezes, tem que dar uma pausazinha, eu vou ficar vermelho, com certeza, porque isso é natural. Mas vamos lá. É o seguinte, eu estou aqui hoje não só por ser jornalista, claro, isso aí também já é de grande tamanho, né, para dizer do acesso que a gente tem ao que vem acontecendo em todo o país, quem sabe a gente pode falar até no mundo, mas também porque eu sou pai de Pedro Antônio, Pedro que foi, eu não posso nem dizer, infelizmente, diagnosticado, porque isso também é uma complicação até hoje. Mas o que a gente sabe, o que tem conhecimento, ele já tem 10 anos de idade, é que ele está dentro do espectro autista, tá? O interessante é que antes mesmo do Pedro vir ao mundo, eu já tinha uma identificação muito grande com esse público e sempre me senti muito lisonjeado por isso. Eu lembro uma vez que eu fui fazer uma reportagem justamente sobre essa questão autista, eu não conhecia de forma alguma, não conhecia muito bem, mesmo porque a gente sabe que a nossa realidade ela é outra, ela vem mudando agora. Antigamente todo mundo estava dentro, vou falar dessa forma para o pessoal entender melhor. Antigamente todo Sim, mundo estava dentro de um balaio só, não é? Seja isso. autista, espectro autista, síndrome de Down, qualquer outro tipo de ou transtorno ou deficiência, estava todo mundo dentro do balaio só. A gente não só não via com uma certa frequência, porque é comum que as famílias, infelizmente, escondessem, deixassem dentro de casa, como também a questão social do conhecimento propriamente dito. Então, eu lembro muito bem que eu fui fazer uma reportagem com duas crianças autistas. E isso me marcou muito, porque eu estava sentado, estava numa mesa para criança mesmo, elas Sim. eram atendidas em casa. Eu estou tentando lembrar o nome da avó dessas crianças, mas Lourdes Ramalho, a escritora Sim, Lourdes Ramalho, tá? sim. Agora lembrei. E aí, uma das crianças, né, que eu estava conversando com a mãe, ela pegou o microfone da minha mão e eu comecei a conversar com ela. Eu estava conversando com a mãe dela e a mãe olhou para mim e fez: Olha, você é a primeira pessoa de fora do nosso ciclo de casa, que já é difícil, que ela permite entrar dentro do mundo dela. E isso me Uhum. tocou de uma forma assim. E, nossa, primeiro, que responsabilidade. Ali, para mim, já foi uma coisa, eu posso dizer, foi uma coisa mágica. E por ironia ou não do destino, anos depois mesmo, nessa época eu não estava nem casado ainda, Certo. e veio o Pedro. E aí a gente começou a perceber, eu, minha ex-mulher, a gente começou a perceber alguns traços desde o início. A família começou a não aceitar, né? Achar, Uhum. não, isso é bobagem, vocês estão se apegando a. Isso é normal do desenvolvimento. E a gente percebia que tinha alguma coisa diferente. Né? Sim. E foi ali aí que a gente começou a luta toda, não só por um diagnóstico, eu acho que um diagnóstico ele não limita de forma alguma, não deveria pelo menos limitar. Um diagnóstico ele Uhum. não deveria ser uma barreira para nada, mas a gente acho que isso é do ser humano, a gente quer um nome para entender as coisas. A gente tem Sim, que sim. batizar para dizer, ó, é isso ou não é isso, vamos correr Nortear, por né? tal isso, vamos por aqui ou vamos por aqui. E isso também aconteceu. E não foi um caminho fácil, claro. Ao perceber isso, eu percebi alguns movimentos
a questão do não olhar diretamente, isso ele com um ano e um pouquinho, não querer pisar em determinados locais porque incomodava a questão sensorial. A grama incomodava, a areia incomodava, não querer socializar com outras crianças, isso era bem, bem forte. E entre algumas outras coisas que a gente percebia dentro de casa. Então, a gente procurou o médico, né? Veio o primeiro diagnóstico, primeiro de uma forma muito bruta, né? Oi, boa noite, Alessandra. Alessandra dando boa noite, boa noite. Sim, a Alexandra está no Rio. Ah, legal. Tem Eliane agora, ó. Eliane também, Silvana também. Boa noite vocês. A Janaína também. Sim, e aí veio o diagnóstico de uma forma até um tanto quanto bruta, né? Que o médico chegou e disse, ó, é melhor que vocês tenham um outro filho. Nossa. E isso foi muito forte. Eu disse, peraí, como é isso? Eu tenho que pegar o filho que eu tenho que dispensar e ter outro filho? Não tem lógica. E aí foi todo aquele processo para descobrir realmente em que ele se enquadrava. E aí foram médicos de Campina Grande, médicos de João Pessoa, médicos de Recife, testes, mais testes, opiniões as mais diversas possíveis, mas de qualquer forma a gente sempre foi correndo, vamos dizer assim, por fora. Não se prendeu a diagnóstico. Quis, Uhum. claro, entender em que ele se enquadrava, o que é que poderia fazer, mas foi fazendo todas as coisas que eram possíveis e que são possíveis, né, para a gente aqui, a limitação que a gente tem, mas a forma, claro, de ajudar. Receber a notícia Sim. não é fácil. Eu acho que não é fácil para nenhum pai, para nenhuma mãe. Então, você tem aqueles dias, eu digo que foram 3 dias. Tá? O luto ele durou 3 dias. Foi o primeiro dia do impacto, o segundo dia do choro, e o terceiro dia, que foi onde a frase que a mãe da criança me disse no início da minha vida profissional soou na minha cabeça e eu comecei a agir de uma outra forma. Porque no terceiro dia eu disse: não, mas se meu filho me aceita, se meu filho permite que eu entre no mundo dele, o resto do mundo para mim não importa mais. Para mim o que vale é isso. Acho que você Nossa, queria é falar. muito. Não, é muito forte, é porque você já há quase 2 anos, né, quando a gente participou de um evento em Campina e você fez a cobertura e tal, você me falou por alto. E isso não saiu da minha cabeça, né? Eu estava com o Francisco no colo muito pequenininho, era o Dia Internacional Eu da Síndrome lembro. de Down, lembra, né? E você estava e você me falou justamente como esse médico havia dado esse primeiro diagnóstico. Sim. E assim, nesse mesmo período, eu estava escrevendo material que o título era Diagnóstico não é sentença. E eu lembro quando você falou isso, meu olho lacrimejou. Eu nem lembro o que, é que eu estava falando mais para você, porque eu fiquei tão nervosa quando você disse. Porque, por mais, Marcos, que a gente se prepare, ainda é muito cruel como o Sim. sistema, né, lida. Você falou várias coisas nessa introdução. Seu luto durou 3 dias, você teve aquele processo, meio que a gente, né, acho que quando a gente se prepara para ter filho, tem aquelas pessoas que idealizam como vai ser o filho, tem aquelas pessoas que não idealizam, né? Assim, é o Uhum. que, o que vai vir. Mas quando chega um diagnóstico, acho que é inato, talvez seja até o nosso instinto de proteção, sabendo como o mundo é aqui fora, né? Acho que a primeira questão é essa, o instinto de proteção. E aí você Eu, recebe, sem querer te sim, interromper, te interrompendo, só para não perder esse fio, claro, é justamente isso. A minha preocupação não era um ideal que eu tinha criado em relação ao filho, e sim o sim, quanto, e sim por conhecimento, por ter sofrido diversos tipos de bullying durante a infância e adolescência, eu tinha o sim, medo de o quanto ele iria sofrer, o quanto o mundo poderia ser cruel para ele, e vem aquela coisa na cabeça, tá, e quando eu não estiver aqui, como é que vai ser? uhum. Então, nesse sentido, pode continuar, desculpa. Nada, boa noite aqui para a Cláudia está em Lagoa Seca, Flávio de Lucas está no Rio,
Ana Gomes, eu não sei onde você está, Ana. Oi, Boa Flávio. noite. Eu, Flavinho, Ana e Cláudia. As outras pessoas você Ana já e Cláudia, oi. cumprimentou. Quem puder ir deixando, né, em que cidade está, em que estado, para a gente se situando. Acho que a gente vai dar um passeio bem grande aqui pelo Brasil hoje. E, e Marcos, essa questão ela é muito forte, porque eu suponho, né, posso estar errada, que você, por ter uma condição de instrução, por ser uma pessoa pública, isso já se coloca num lugar, como que eu posso falar, mas sendo bem direta, num lugar de privilégio, se a gente se colocar essa questão em meio às outras pessoas. Né? Claro, Por mais que a concordo. família dissesse para vocês assim, ah, não, isso é normal desenvolvimento, vocês perceberam. Né? Então, a Sim. instrução de vocês já ajudou. E quando você chega em qualquer serviço, público ou privado, a pessoa já conhece você por ser uma figura pública. Sim. E mesmo quando você não é uma figura pública, mas você já tem um nível superior, uma instrução, o teu tratamento é outro. E foi da situação que foi, né? Então você imagine para Pois a é. grande maioria da população brasileira ter acesso a essa informação. Quem chegou para falar com a gente agora foi o João Guilherme. Ô, João. Oi, João. Grande João, tudo bom? João hoje Gente, bombou nas redes com vídeo. vez por outra eu vou ter que tirar uma intrusa daqui, tá? Ó, Sim, dá um oi. olha, gente, coisa. Oi. Quem gosta de felino tem um aqui com a gente. Oi, Laura. Laura está no Rio também. Boa noite. Então, se para você, que é uma figura pública, é uma pessoa que tem uma certa condição de privilégio, né, mediante. Oi, Júlia, boa noite. Mediante ao contexto socioeconômico, cultural e tudo mais que a gente vive, imaginemos para as pessoas, né, de Sim. modo geral, as pessoas que estão elogiando a sua gatinha, ó, que linda. É a Ara. Eliane. É, correu. Ara. Oi, Ara, fica com a gente aqui se quiser. Então, se para você foi dessa forma, a gente imagina para a grande maioria da população. E, quando a gente iniciou, Marcos, os trabalhos nessa temática, eu vim do rádio, né? Antes de ser assistente social, eu trabalhava com rádio. E eu também já tinha tido acesso a algumas pessoas com deficiência, com síndrome de Down, com autismo, e eu falo que o meu grande amigo, o meu maior amigo da vida, ele é um menino com autismo, tem 11 anos, está no Rio, e eu o conheci aos 7 meses de idade. Eu trabalhava no comércio, e com 7 meses eu percebi que tinha alguma coisa nele que me chamava atenção. Ele não fixava os Uhum. olhinhos, ele não olhava para as cores, exceto para o azul, e ele não ia para as pessoas, exceto para mim. Não sei porquê, de alguma forma, eu tenho esse privilégio. Então, como ele morava muito perto do meu trabalho, todos os dias ele ia, a avó levava ele para ficar comigo. E aí o tempo foi passando, ele não verbalizava. Quando começou a verbalizar, ele começou a me chamar de U, para chamar Lu, ele falava U, e a gente criou um vínculo muito grande. Eu falo que através dele eu fui preparada para receber meu filho. Através dele eu fui preparada para receber meu filho. E o tempo passou, por conta dele também, depois veio o diagnóstico, depois de alguns anos, eu acho que mais de 4 para 5 anos, fecharam realmente o diagnóstico. Eu comecei a estudar, comecei a buscar, tive a minha primeira filha, e no meu segundo filho, que tem 3 anos, o Francisco, a gente não descobriu no pré-natal, veio o diagnóstico da síndrome de Down. E por ter ficado muito tempo em hospitais com ele, por conta de um processo cirúrgico bem complicado que ele passou, eu conheci muitas histórias, muitas, muitas. Acho que a gente ficaria aqui a noite inteira. E eu pensei, o que fazer com isso? Né, eu sempre pensei, eu sou uma privilegiada por ter determinado conhecimento, por saber buscar determinados serviços, por mais que eles sejam universais por lei, mas a gente sabe que a nossa legislação, na prática, ela não funciona como ela está escrita. Então, conheci muitas histórias e comecei a buscar apoio, começar parceiros, né? Busquei você, busco o pessoal da saúde, pessoal da educação, porque a gente pensa que não tem outra maneira a não ser
a partir de nós que vivemos essa realidade, né? Você faz parte desse contingente de, hoje, com certeza, mais de 50 milhões de brasileiros que têm, né, convívio direto com a pessoa com deficiência. Eu faço parte. E as políticas, as ações, elas ainda são muito verticalizadas, né? Tudo de cima para baixo. A gente não é consultado, a gente chega nos espaços, e os espaços nos oferecem muitas sentenças. A gente escuta muito não, né? A criança não vai fazer isso, não vai fazer isso, não vai fazer aquilo. E alguns consolos, meio que a pessoa quer te consolar, olha, mas ele vai. E assim, ainda é tudo muito confuso. Eu acho que nem os profissionais sabem de fato como fazer. Então, eles também tentam, por vezes, nos impor um sentimento que a gente não tem. A gente tem aquele medo momentâneo, aquela coisa, depois a gente vai convivendo, a gente quer avançar e a gente, por vezes, se vê travado por conta de quem nos deveria dar esse suporte. Antes de continuar, eu vou só te pedir licença para ler o comentário da Cláudia aqui, por favor. À vontade. Marcos e Luciene, eu passei por isso, a Cláudia Félix está falando, ao receber o diagnóstico do meu filho e a forma. A médica me deu a notícia de uma maneira que me abalou muito. Isso é bem comum mesmo, né? Ainda é muito comum. E eu já vou passar para você, tá, Marcos? Essa parte do diagnóstico, né? Como eu te disse, o diagnóstico dele nunca foi realmente fechado, mas as características são claras, são evidentes. Claro que a gente sabe que estar dentro do espectro é uma coisa extremamente ampla, porque, na verdade, eles não conseguem determinar, então está dentro do espectro. Né? Isso. Mas, assim, é impressionante como alguns profissionais esquecem o lado humano da coisa. Porque, assim, na época, eu lembro que ele foi muito claro e disse assim, a ética não me permite fechar o diagnóstico, o pessoal se fecha acho que com 5 ou com 7 anos, na época era assim. Existe uma janela, né, de questão de desenvolvimento. Mas ele é autista, então a dica que eu dou a vocês é que tem um outro filho. Nossa. Como assim? Na verdade... E eu ouvi muitos outros relatos depois de pessoas que ouviram coisas parecidas. E não, a gente está procurando uma orientação, a gente não tá querendo ajudar, não está querendo descartar ninguém. Claro que não. Sim. Então é aquela coisa de dizer, olha, é o seguinte, seu filho tem um transtorno chamado tal coisa, o transtorno é isso, 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 e a gente tem que fazer isso, isso, isso. A gente só quer ouvir isso. Nada mais que isso. Eles fazem um juízo de valor, e isso é tão sério, porque por trás disso vem todas as ações que eles fazem, porque são eles que estão ali indicando as políticas públicas, na saúde, na educação, na assistência, e se essa visão, né, cultural, se ela não muda, as políticas vão continuar como elas são, obsoletas, que não atendem mais à realidade. Né? Existem pesquisas desde a década de 40 sobre a plasticidade cerebral em vários institutos no mundo, e principalmente nos institutos da Filadélfia, nos Estados Unidos, que diz assim, olha, o cérebro lesado, seja ele qual for o diagnóstico, autismo, paralisia, Down, enfim, o cérebro que tem aquela lesão, naquele espaço, ele não vai fazer aquilo, mas o cérebro cresce, tem a plasticidade, então existem maneiras para que esse cérebro funcione de uma maneira que esse ser alcance o seu melhor. A gente não quer que o nosso filho vá disputar com ninguém, a gente não quer colocar a criança no modelo padrão de criança, a gente não quer tirar a característica dela, mas a gente quer que ela tenha o mínimo de qualidade de vida. E com esse olhar social que a gente não encontra qualidade de vida. Isso. O que me deixa surpreso, quer dizer, não sei se a gente pode dizer que deixa surpresa, porque vídeo no Brasil nada me surpreende mais. Mas é que, normalmente, as pessoas que fazem essas leis, que fazem essas regras, tudo, desde não só escrever, mas também na execução, como a gente vê casos absurdos no próprio centro de Campina Grande, quando se fala de mobilidade pública, são pessoas que não têm o mínimo contato com pessoas que necessitam daquele serviço.
Entendeu? sim, Então, assim, elas não poderiam opinar se elas não sabem da prática como funciona. Não perfeito. faz, não tem nenhum tipo de estudo. Não, a gente vai fazer uma rampa. Não, gente, não é só fazer uma rampa. Uma Sim, rampa que vai ligar nada a lugar nenhum. Qual vai ser a diferença? uhum. Qual o sentido dessa rampa, né? Ela tá ali para quê? Para Eu dizer tô, que existe, para dizer que se faz alguma coisa. para dizer que está cumprindo a legislação. Eu, né, tô lendo aqui o Exatamente. comentário do João, a médica disse à minha mãe que eu era um mogol. Gente, assim, né? Eu pergunto de quem realmente é a deficiência, se não é desse É, profissional. João, eu sou da década de 80, né? Eu já tenho 42 anos. Na década de 80, quando eu comecei a falar, logo no início da nossa live, eu falava que era tudo dentro de um balaio só. E na década de Sim, 80 era realmente assim. Toda criança que fosse autista, se fosse síndrome de Down ou qualquer outro tipo uhum, de alguma doença cerebral, era chamado de mongol. É triste isso. É triste, uhum. mas infelizmente é de uma realidade que as pessoas deveriam aprender com isso e não E olha o que o esquecer que João a gente diz, né? viveu. Oi? Ele nasceu em 2000. Pois Então, é, assim, para né? E você você ter ainda ideia, ouvir isso. 20 anos depois, sua mãe ainda ouviu esse tipo de coisa. Para você ter ideia como é difícil que as coisas progridam na situação que a gente vive. E era muito disso, era muito de realmente esconder, de deixar em casa, de achar que não tinha. Ah, é mongol, então não tinha condição de desenvolver, de ir para a escola ou de qualquer tipo de inclusão. E é isso que a Sim, gente tem que não só lutar e continuar lutando justamente por essa inclusão. Mas é uma inclusão de verdade, não é uma inclusão só no nome inclusão. Não é chegar, pegar uma perfeito. criança e jogar dentro de uma sala de aula que vai ou privilegiar apenas quem tem um QI um pouco mais avançado, porque muitas vezes as crianças hoje em dia, eu acredito que muitos casos na adolescência, de depressão e tudo, é a pressão que existe em cima desses adolescentes, para que eles se mostrem Sim, ser os sim. melhores, e eu acho que o mundo não é feito só dos melhores, tá? É aquele tipo de. O adolescente ele é feito, e existe a cobrança dos pais também em relação a isso, para virar cara de outdoor, para dizer que foi primeiro, Sim, segundo, sim. terceiro, e o resto das crianças, né, fazem parte do cenário. Então, a gente não quer Uhum. esse tipo de inclusão. A gente quer que todo mundo entenda o que é a inclusão, saiba a realidade e que essas crianças que eram tidas, como o João bem falou, de mongol, que elas têm Uhum. total capacidade de desenvolver. Basta chegar e tentar ensinar de uma outra forma. Do tipo, eu passei por uma situação que eu já lhe contei esse caso, mas está todo mundo aqui. Meu filho estava em uma escola, tida como uma excelente escola aqui de Campina Grande, e a gente teve uma reunião com coordenação e com a professora também, por conta de alguns comportamentos que a gente estava percebendo nele. E a gente sabia que, na hora que a professora fazia a roda dos alunos, ele começava a andar na sala. Mas Sim. ela não tinha a sensibilidade de chegar, venha para cá, segurar no colo, dar um carinho e fazer com que ele entendesse que ele tinha que fazer parte daquele momento. E chegar ao absurdo dela falar, e ele escuta? Ou seja, Nossa. não tem um mínimo de sensibilidade. Essa é a inclusão que a gente pede. Não é a inclusão só que venha da lei, é a inclusão que venha Sim. de cada um, de que cada um veja como todo mundo que ninguém é igual a ninguém, seja Down, seja autista, seja Asperger, ou seja tido normal. Não existe Uhum. normal. Cada ser humano é único e cada ser humano tem não só uma identidade, como uma necessidade única. Tem gente que aprende português muito fácil, tem gente que não consegue aprender o quanto é um mais um, e são tidos como Sim, pessoas sim, normais. Às vezes você sim. pega, explica de uma forma diferente como é que se faz um mais um, que, é isso. Pois é, e falta isso muito ainda na educação. Desculpa, se deixar eu falar, eu vou falando até. Nada, não. A gente, se deixar, a gente vai até amanhã e é ótimo, porque assim, é muito legal as pessoas ouvirem, verem você, né, uma pessoa pública falando dessa maneira bem clara,
que eu acho que é o que falta também. Eu sempre reclamo até com a minha categoria, os meus colegas da profissão, eu falo, gente, a gente fica falando para a gente mesmo o tempo todo, fica falando bonito, fica Sim. falando, teorizando, e eu sou uma das pessoas do mundo que mais valoriza a teoria, mas para pegar a teoria e fazer ela valer na prática, no sentido que ela ajude o próximo, me ajude na minha comunicação. Não adianta a gente chegar aqui e começar a falar de termos, que eu acho que é onde a gente perde muito na nossa formação. E, Marcos, se você me permite, tem duas categorias, dois pontos de encontro. Boa noite, Heloína. Dois lugares que são cruciais para o desenvolvimento da criança e para ela se tornar um adulto com condições de viver nesse mundo assim tão cruel. É a saúde e a educação, inicialmente. A saúde é essa porta de entrada, né, onde a gente recebe os diagnósticos, vai atrás dos tratamentos, enfim, dos acompanhamentos. Eu E posso acrescentar faz... algo? Sim, claro. Eu acho que nós temos um tripé aí. Eu acho que nós temos, como você bem falou, saúde, nós temos educação, mas temos um tripé fundamental chamado família, independente de Sim, como ela seja sim, formada, tá? Porque, assim, muitas vezes, infelizmente, nós temos, não só nas crianças com algum tipo de necessidade especial, mas como as crianças tidas normais também. Hoje em dia, eu sempre bato sim, muito nessa tecla. Os pais jogam tudo para os professores e acabou a conversa. Acha que sim. só o professor que tem que educar, e olha, se o professor fizer falar um pouco mais alto no filho dele, a confusão está feita. Não. Eu acho que cada um tem o seu papel na história, a mãe tem um papel fundamental, o pai também tem, independente de estar junto ou não, os Sim, avós, os sim. tios, os irmãos. Acho que esse tripé é que funciona, porque a criança também tem que ser estimulada em casa e ela não tem que ser escondida como era antigamente, não. Sim, sim. Sim, Marcos. A família é o primeiro lugar que a gente conhece, né? A primeira instituição, Isso, né? É isso, o primeiro lugar. Agora, quando eu falo da questão, né, da saúde, é porque geralmente a saúde leva o diagnóstico para a família. E como a isso. saúde transmite esse diagnóstico, faz muita diferença. Eu já contei esse caso em outra live, mas eu já me deparei com uma família no ISEA que queria deixar a criança lá e não levar para casa. E eles estavam, assim, apavorados. Eu corri literalmente atrás deles com meu bebê nos braços, levantei a touca do meu bebê e disse, olha meu filho aqui, você tá vendo como ele é bonitinho? Tipo assim, na hora foi o que eu consegui fazer, eu queria de alguma Uhum. forma sensibilizar, e o pai parou no corredor e ele disse, olha, eu não sei o que fazer, eu não sei o que eu vou fazer, eu moro no sertão, eu crio porcos, mas o que eu vou fazer para cuidar dessa criança? Eu disse, calma, primeiro receba seu filho, olhe para o seu filho, depois a gente vai ver essas outras questões. Até hoje eu me arrependo por não ter conseguido pegar o contato deles na hora, mas eu não sei como eles receberam essa notícia que eles estavam, assim, muito apavorados. E cada pessoa é um universo, né? É, Como eu tenho uma comadre que diz muito isso. E quando a gente é recebido por uma família que tem uma determinada postura de acolhimento, meio caminho já está andado. Porque aí a família vai uhum. fazer como você faz, como eu faço, vai brigar com o mundo se for necessário, vai chamar pessoas, vai buscar parceria para buscar o melhor para o desenvolvimento do seu filho. Você ouviu que você deveria ter outro filho, não é isso? Você deveria ter Isso. outro filho É, porque é como se o seu filho não fosse suprir as suas necessidades de pai. Talvez, né, tenha sido nesse sentido. assim, é difícil até a gente avaliar qual sentido a pessoa diz esse tipo de coisa. Né? Uhum. É melhor que você tenha esse tipo de, ou tenha outro filho. Como também alguns profissionais acabam dizendo no seu caminhar, é, talvez ele seja, no mínimo, funcional. Nossa. Eu já ouvi Eu muito isso. Funcional? Como assim? funcional, para uma Funcional. pessoa, você falar de uma pessoa assim, né, é muito estranho. Eu ouvi Exatamente. quando eu tive meu terceiro filho agora, que bom que você teve mais um filho, porque o peso para sua filha seria muito grande no futuro. Vocês um dia vão morrer, ela vai ficar, ela casa, aí vai ficar com o irmão nas costas. Como agora você tem dois filhos normais, né? Você vai ter com quem dividir, você vai dividir entre os seus filhos. Na hora eu pensei no céu, na água e no mar, eu É, não tive tem, resposta. tem que tentar E abstrair, tem que tentar pensar do céu no mar, como você falou, para a gente não querer ser chamado de ignorante depois. Mas isso. tudo E bem.
E eu tomei, assim, uma decisão, sabe, Marcos? Isso vai ser para o resto da vida, porque essa mudança, ela é estrutural, mas antes de ter uma nova estruturação, ela é cultural. E a cultura, né, das pessoas vai sendo desenvolvida e tem muito da intencionalidade. Você entrou nessa questão da funcionalidade das pessoas, porque Uhum. estamos em um sistema que precisamos ser funcionais o tempo todo, produtivos, e Uhum. geralmente, quando a família ainda está com o filho no ventre, ela já começa a pensar na profissão do filho, não sei o quê, não sei o quê, o que é que É, ela quer para o filho, né? E cada vez mais a gente vem se dedicando ao mundo do trabalho e essa questão familiar vai sendo muito terceirizada. É o que você coloca, por N motivos, às vezes até por necessidade, porque a gente também está no país que mais de 40% das famílias são chefiadas por mulheres que trabalham por vezes o dia inteiro, não tem essa criação compartilhada com o pai, e aí a mulher também sai para trabalhar por necessidade, e aí a criança fica com quem? Não temos creche para todo mundo, né? Tem essa questão também. E quando se trata de uma criança com deficiência, por vezes, a maioria das mulheres não pode trabalhar, ela vai viver de um BPC, um benefício de prestação continuada, no valor de um salário mínimo, uhum. que, segundo quem faz as leis, é suficiente. A mulher ainda é É, criticada. Se ela comprar um batom, se ela se ela falar assim, hoje eu vou comer uma pipoca na praça, ela é criticada porque, vamos dizer, nossa, ela está gastando o dinheiro da criança e é como se ela parasse de viver. Por vezes a mulher tem que pagar o aluguel, tem que pagar consultas, porque pelo Sistema Único de Saúde, cuja lei garante o acesso prioritário da pessoa com deficiência. Eu já tive que ameaçar procurar delegacia em porta de hospital público, né? E em hospital particular, esperei 2 meses pela consulta, e quando cheguei, o profissional disse assim: não, tá tudo bem, você nem precisava ter vindo, ele está tão bem, é muito isso que você colocou, ele já é funcional. já é Então, assim, são funcional. É. tantas questões envolvidas, tantas questões, Marcos, que se a gente esmiuçar, acho que a gente escreve uma série de TV sobre isso intermináveis. Sim, sim. Interminável. Pegando os pontos aí que você falou, a questão política, não é? A questão do benefício que às vezes uma família recebe de um salário mínimo, quando um político recebe auxílio, interessante, um político ele recebe muito mais do que a gente normalmente, mas além disso, Sim, né, recebe um auxílio paletó, um auxílio moradia, um plano de saúde, tudo, mais uma mãe com uma criança com algum tipo de deficiência, ele acha que dá para sustentar com um salário mínimo. É sim, ótimo, a lógica é incrível. Outra questão, como você falou, da questão funcional, é como você percebe alguns profissionais. Você quer mais o quê? Ele já é funcional. sim, Pronto, daqui para frente não precisa fazer mais nada. Ele já é funcional porque ele consegue dar o laço no cadastro. Então, ele já é funcional. No serviço público, você escuta muito isso. Fora que, assim, como você disse, eu tive o privilégio de ter condição de dar um tratamento diferenciado. Mas e quem não tem? O serviço sim, público tem psicólogo para todo mundo? Tem fonoaudiólogo? Porque assim, meu filho, desde 2 anos e meio, ele é atendido por uma psicóloga, isso toda semana. Antigamente eram 2 vezes por semana, agora diminuiu para uma vez, mas era toda semana ele tem uma sessão com a psicóloga, ele tem uma sessão com a fonoaudióloga, tem a questão da escola, enfim, tem uma série de outros tratamentos, mas e quem não tem? Como é que faz? O governo concede isso? Não. não, Se você for vai ser atrás, seu você vai lucro. ver que não é bem assim. E olha que, mesmo assim, mesmo estando nesse patamar de um pouco mais de privilégio, não é fácil. A discriminação ela Sim, existe do mesmo jeito. Mesmo muitas vezes sendo uma pessoa pública, velada. onde o E pessoal sendo tem velada também, né? um pessoal tem um pouco mais de receio Sim, em tratar de uma forma diferente, né, por conta da imprensa e tudo, mas existem muitos, acho que você vê muitos absurdos, desde questão de escola, né, a ter vaga ou não ter vaga, e você saber da realidade, até essa questão de saúde, como você bem colocou. É tudo muito complexo. Enquanto a gente não tiver pessoas que realmente entendam do assunto, vivam o assunto, fazendo as leis, entendendo o que deve ser feito, vai ser um pouco mais complicado. certo.
Marcos, você também fala de muitos pontos e com muita propriedade, isso ajuda muito a gente escorrer. Mas, assim, na nossa prática diária, no nosso dia a dia, a gente que tem acesso a como funciona, né? Como funciona esses processos. O que é difícil e o que eu tento, assim, sempre deixar claro, todas as vezes que eu tenho uma oportunidade de falar com a família, de falar em público, isso tudo não é difícil por conta da situação e da característica do indivíduo. E, ao menos sobre isso, a nossa lei, a Lei Brasileira de Inclusão, a LBI, que é bem recente, de 2015, ela tenta, né, ampliar esse conceito de deficiência. Ela traz que a deficiência não é algo que é apenas do indivíduo, é de todo o meio, de tudo que o cerca, né? De forma material e imaterial. Se o teu filho, se o meu filho, se o Pedro e o Francisco, né? Fato, nasceram com determinado diagnóstico, uma determinada característica, determinada. Isso não diz quem eles são de forma totalitária, jamais. Mas para a sociedade, o que é que chega primeiro? É o Pedro ou é o autismo? É o Francisco ou é a síndrome de Down? Inclusive, eu assisti uma palestra com uma geneticista de São Paulo, da plataforma Elo 21, e eles falavam sobre nomenclatura, que é uma questão que aí eu já vou caminhar um pouquinho para essa parte da mídia. As nomenclaturas, elas sofreram algumas alterações, mas me parece que elas não estão ainda, a sociedade, os meios de comunicação não estão ainda em acordo com essa evolução das nomenclaturas. Então, até pouco tempo atrás era o mongol, é muito comum a gente falar o portador de deficiência, a criança com síndrome de Down, inclusive eu falo o tempo todo, e até pelo hábito, a gente fica repetindo, quando a gente vê, a gente está falando, né, realmente. E há algum tempo, acho que há uns 3 anos, a ciência já não chama mais, chama de T21, da trissomia do 21, porque ela diz que passa a olhar a questão do diagnóstico e não usar mais o nome da pessoa que deu o diagnóstico. Assim, de fato, no nosso dia a dia, isso não faz tanta diferença, né? Não faz tanta diferença. Pode falar. O que faria, na minha opinião, mais a diferença maior não é a questão da nomenclatura. Eu não ligo se alguém falar assim que seu filho é autista. Certo? Sim, aí. Né? Mas, assim, a gente deveria ter uma cultura que a gente talvez esteja engateando para ela. Por isso que eu acho tão importante a questão da inclusão da criança, da na escola e tudo, para que não só ela tenha contato com as crianças, mas as outras crianças tenham contato com ela. Sim, Porque sim. é difícil você lidar com os olhares das pessoas. É Sim, difícil, por isso é exemplo, difícil demais. você tá em meio a um shopping, a criança que tem autismo, muitas vezes você não percebe de cara que ela é autista. Não é toda criança que Sim, você sim, percebe que é autista. sim. Existem os graus, por isso que é dentro de um espectro autista. Uhum, Então, às vezes, ela aparentemente, para algumas pessoas, parece ser uma birra, parece uhum, ser. Aí vão começar. Eita, que criança mal criada. Olha essa mãe, olha esse pai que não tem controle pelo filho e não sabe uhum. educar. Mas ninguém chega perto e pergunta: está precisando de alguma coisa? Eu posso te ajudar? Porque, assim, o nome, para mim, é o Empatia. que menos Empatia, importa. né, Marcos? Exatamente, Isso. porque muitas vezes acontece, a criança ela tem uma crise ali naquele momento, Sim, você tem que saber lidar com isso, mas infelizmente, principalmente os adultos que deveriam entender, são esses que menos entendem do que está acontecendo, e aí começam o a João. criticar. Por isso que é O João importante, eu acabou de digo, escrever isso, né, aqui agora para a gente, que muitas vezes as dificuldades não são as crianças, e sim os pais das isso, crianças ditas João, normais. exatamente por isso que eu estou dizendo a importância de a gente ter essa inclusão para que as outras crianças tidas normais tenham também contato, porque eu não estou pensando mais na minha geração, eu já estou pensando na Sim, geração lá na frente, que essas a crianças nossa que a nossa já foi, essas já crianças que foi, estão né? nascendo agora,
elas possam vivenciar uma fase adulta de uma forma diferente. É isso que eu estou Sim, me reportando. A gente que já foi, que a gente não tinha contato, que, infelizmente, quando você via era uma coisa de outro mundo, é pedir demais, parece. Por isso que nomenclatura, para mim, eu acho que não importa tanto, precisa mais de uma conscientização. Para você ter uma ideia, na década de 80, voltando para a década de 80, sim, muita gente pode criticar uma pessoa chamada, algumas pessoas podem até rir do que eu vou dizer, muita gente pode achar estranho e criticar uma pessoa chamada Xuxa Meneghel, sim, porque foi a partir de um programa infantil, que era o programa de Xuxa, que eu comecei a entender o que era uma criança que tinha síndrome de Down, porque ela que começou a incluir dentro do programa crianças com síndrome de Down, ir nos locais onde atendia essas crianças, sim, e aí e aí passou a desmistificar o que era realmente pessoas com síndrome de Down ou pessoas com algum outro tipo de deficiência. Ela que começou a fazer linguagem de sinal, coisa mais simples do sim. mundo, Foi a uma primeira vez que palavra eu vi também, Marcos. escrito, um oi, um bom dia, o abecedário da Xuxa, aquela coisa toda. Ela que começou a ter essa visão de uma certa inclusão, e que era uma coisa para existir aqui de forma normal. Isso era para ser aprendido na escola. O Libras era para que todo mundo tivesse o básico de Libras, por exemplo. Mas Marcos. parece que é pedir demais. E você sabe que Libras é a nossa segunda língua oficial, né? Pois E a é. gente não sabe, né? A Não. gente não sabe, né? Por exemplo, hoje eu só me atentei no final mesmo, quando eu tinha tudo preparado, eu falei, nossa, a gente vai falar no dia da inclusão, e eu gostaria de ter um intérprete, alguém para, né? E quando eu corri já não dava mais tempo atrás, e algo para me policiar para as próximas, porque quando a gente fala de inclusão é muito amplo. A gente às vezes É. fica falando entre a gente, entre o nosso grupo, e quem não tem acesso a esse tipo de tecnologia, né, quem não consegue se comunicar dessa forma, não tem mais tempo para a gente varrer para debaixo do tapete, falar que está tudo bem, não está tudo bem, né? Somos milhões com Isso. múltiplas necessidades. E se você me permite, eu queria fazer um comentário sobre essa questão da escola e já jogo para você novamente. Você me permite? Claro, fica à vontade. Essa questão da escola mexe demais comigo. Muito, 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 muito. É, porque é o lugar, depois da família, onde a criança passa experiências que serão lembradas por toda a vida, né? Todos nós que estamos aqui hoje, quem está nos acompanhando, você, eu, se a gente parar para conversar um pouquinho sobre o tempo da escola, virão inúmeras recordações, boas, algumas nem tanto. Eu sofri Boas e muito ruins, bullying, né? muito bullying. É muito bullying, eu não sei, assim, como é que eu sobrevivi realmente a algumas questões da escola, mas sobrevivi e, assim, não romantizo, porque hoje em dia o bullying é causa de suicídio. Inclusive, no Isso, sábado isso. passado, a gente teve uma live com uma psicóloga maravilhosa, com a Bruna, do IPESC, e a gente falou muito sobre essa questão, como você também falou no início da sua fala, essas expectativas, essa pressão do pai por ter o filho perfeito, o filho campeão, o filho que vai aprender isso e aquilo. Só um adendo, bem rapidinho. É Claro, porque, assim, claro. eu não sei porque a gente vive dessa forma ainda hoje. Parece que a gente nasce com um checklist, né? O Sim, pai e a tem mãe que fazem fazer um isso. checklist para você. Você tem que estudar, ter melhores notas, escolher uma profissão boa, preferência antigamente era médico, advogado, Uhum, engenheiro. Você tem que casar, ter filhos, depois morrer. Pronto, você cumpriu seu é, checklist. Então, isso cria uma isso, pressão. Nem todo mundo quer casar, nem todo mundo quer ter filho, e isso é normal. A gente tem que ter exatamente. uma mulher, às vezes, que diz que não quer ser mãe, as pessoas olham de uma forma. Não, gente, é uma escolha. Isso é normal. Ninguém tem esse checklist de realmente ter que fazer tudo dessa forma, não. Mas pode seguir. Ah, você é um ser humano muito evoluído, você já está, já está Eu bem à nasci na frente, época errada. assim, já está bem à frente, porque a gente brinca, Marcos, mas é muito sério, é muito triste Sim, quando a gente, né, para pensar de fato. Eu vejo hoje como os meus outros filhos que não têm deficiência estão ganhando com o meu filho que tem. A minha filha, que não tem deficiência, que tem 5 anos,
ela é uma criança, é natural dela, cada pessoa é única, ela é bem rápida, ela é apressada, ela quer fazer tudo rápido, ela aprendeu a falar com 7 meses, ela não sei o que, com 1 ano e 2 meses a gente levava ela no pediatra, o pediatra dizia, olha, tem que fazer um teste nessa menina, porque ela não sei o que, eu dizia, não, não é nada disso, é porque ela fica muito com o pai, com a avó, comigo, e a gente vai respondendo tudo, é dela, e as pessoas também têm essa necessidade de querer botar você dentro de um determinado diagnóstico, né, olha, se ela já sabe isso, ela pode ter altas habilidades, não sei o que, não vamos dar tempo, é o jeitinho dela, ela é apressadinha como a mãe, eu era apressadinha e tal, e eu vejo como ela ganha com o irmão, como ela ganha, porque ele tem um tempo diferente do dela, ele demora mais para fazer determinadas coisas, e com isso ela vai também desacelerando aquela coisa toda, vai aproveitando mais as coisas. Na minha infância, eu só vi criança com deficiência no programa da Xuxa, como você falou. A primeira vez que eu vi pessoa com síndrome de Down foi no programa da Xuxa. Eu ainda lembro, era uma menina loirinha que sempre estava lá de franja. Depois ela foi trazendo outras pessoas. E a minha filha já teve o privilégio de estudar. Ela só tem 5 anos, ela começou a estudar aos 3 anos, e na sala dela, ela já estudou com uma criança com síndrome de Down. Então, assim, para essa geração dos pequenininhos, eu também tenho mais esperança, e é para eles que eu venho tentando desenvolver o meu trabalho. Porque para a nossa geração, é muito difícil a gente falar. Porque cada um dentro do seu saber, talvez o que mais seja difícil, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso, para os pais e para os profissionais, quando recebem uma criança, uma pessoa com um desenvolvimento atípico, padrão, neuroatípico, como eles vêm falando muito, até dentro do caso do autismo, é você ter que se desmontar, você se despir do seu pseudo-conhecimento e aceitar que o que você sabe, talvez para aquela pessoa não seja o suficiente. Não é o nosso nada. ego o nosso ego é muito grande. A gente, em algum momento, organizou a sociedade dessa forma, a sociedade para as pessoas que se desenvolvem dessa maneira, as outras vão ser tidas como diferentes, né? Vão viver, por vezes, tuteladas e submissas a esse grupo majoritário, que não é majoritário, mas é padronizado. E o meu embate com a saúde e com a educação é muito grande, é muito grande. Assim, no início eu brigava mesmo, brigava feio de me descontrolar, até que eu percebi que eu iria ficar com cabelos brancos muito cedo, ou ficar igual você e meu marido, careca também, muito cedo. Então eu resolvi começar a pesquisar, estudar, tentar fazer eventos, tentar chamar as pessoas de perto, para ver se ao menos perto da gente, vivendo um pouquinho, nem que seja uma horinha que ela tire uma vez por semana para ouvir a gente, ela veja a partir da gente como é realmente a nossa realidade, quais são as nossas reais necessidades e quais são os entraves maiores. O meu entrave hoje não é saber que o meu filho não vai se desenvolver talvez da mesma maneira que a minha filha. Ele é uma pessoa, ela é outra. O meu entrave é eu ficar 8 meses aguardando uma vaga para o geneticista. O meu entrave é ficar aguardando 10 meses, 1 ano, para passar por um médico. O meu entrave é chegar no dentista e a dentista dizer, não, é assim mesmo, não tem o que fazer. Como assim não tem o que fazer? Né? Se eu sei que o flúor faz mal para o desenvolvimento do cérebro, que outra alternativa eu tenho além do flúor? Se eu sei que em outros países o flúor não é mais permitido, e aí eu chego com um profissional aqui e falo, olha, eu gostaria de fazer o tratamento dele sem usar o flúor. Você vai usar o quê, minha filha? Não tem outra coisa. Tem outra coisa. Né? Mas o profissional querer aceitar é muito difícil. Você se despir daquilo que você julga tanto saber, e isso é muito potente na educação. Por quê? O professor, via de regra, ele aprende para ensinar, né? Para ensinar. E muitos professores, infelizmente, têm essa questão da transferência do conhecimento. E eu não estou generalizando, em hipótese alguma, existem, né, inúmeros profissionais, como em quaisquer categorias, não é uma coisa generalizada, mas é uma coisa de sistema, como o nosso sistema educacional foi feito. Ele nunca foi pensado para quem está fora desse padrão, nunca.
né? Você Não, pode não. visitar todas as escolas, eu estou falando do sistema, eu não estou falando de um Uhum. determinado professor, não estou falando de uma determinada instituição, estou falando do sistema educacional brasileiro. Todos nós fomos alunos em algum momento e nós não temos a deficiência de forma clara, a gente deve ter vários pontos com deficiência, mas a Sim. gente não tem um diagnóstico. Eu nunca aprendi inglês na escola, eu não aprendia bem matemática na escola, tinha as matérias que eu tinha facilidade e não fui diagnosticada com nenhuma deficiência. E hoje, quando a criança que tem a deficiência, e aí, Marcos, eu volto para a questão da nomenclatura. Talvez o esforço da legislação de 2015 para cá, de tentar modificar essa nomenclatura, é para tentar mostrar que antes do diagnóstico, antes da nomenclatura, chega a pessoa. Quando eu digo assim, o deficiente, na sala eu tenho deficiente. Em momento algum nessa fala, a gente escuta a pessoa, a gente remete a pessoa. O deficiente, a gente já tem aquilo em mente, mesmo quando a gente não Uhum. saiba qual é a deficiência, que é um deficiente, é alguém que vai chegar faltando algo. E quando eu digo a pessoa com deficiência, antes eu falo a pessoa. E a pessoa é compreendida, né, como um sujeito de direitos e deveres. Então, talvez para a nossa geração, essa mudança de nomenclatura não tenha um valor real. Acho que quem é Sim. consciente já é consciente, quem não é, não sei se vai conseguir ser. Mas para os pequenininhos, já crescer com essa cultura de falar diferente, de olhar para o coleguinha diferente, já seja um grande avanço. Talvez seja o nosso pulo do gato, talvez não seja tão É, rápido. eu concordo no sentido que, na minha opinião, não era para ter nomenclatura. Eu acho que os professores, principalmente, que têm essa convivência, porque, assim, ou é dito que tem ou fulano é deficiente, como você me colocou, ou Sim, você bota uma carga ainda mais pesada para as próprias crianças ao dizer, não, fulaninho tem problema. sim, nossa, Então, problema, quando você está na escola, ó, vamos resolver um problema, isso é um peso. Tem um problema de matemática para resolver. Então, para a criança, aquilo, o nome problema já quer dizer que não é uma coisa boa. Então, quando você sim, fala, não, é porque seu coleguinha tem um problema, então você já tem uma carga pesada em cima disso. problema do coleguinha, é como se apenas a pessoa, aquela característica dela fosse responsável pela exclusão, e não é. Você diz para Exatamente. mim, você diz para a gente, o meu filho está na fono, na psicóloga, desde os 2 anos e meio. E aí o seu filho vai se desenvolvendo, vai levando a vida dele, você vai vendo as possibilidades, os limites, enfim, né? Vocês têm a vida de vocês. E quando a gente não dá essa oportunidade, seja por uma questão de políticas públicas, a pessoa não vai se desenvolver. E aí você vai dizer que É, é o quê? Ah, porque ele é assim mesmo. Ah, porque ele é uhum, autista. Ah, porque ela é Down. Ela não fala porque ela é Down. Ela não é isso. Ela não fala porque ela não teve aquela necessidade cerebral dela atendida. Só por isso. A síndrome de Down, o autismo, a paralisia, em nada modifica a diferença do indivíduo, do ser humano. O isso. cérebro humano, ele é extremamente inteligente e potente. Pois é isso Essa, que eu estou querendo, é isso que eu tô querendo dizer dessa questão da nomenclatura, porque no momento que eu vou pegar essa fala de sim, João daqui a pouco, porque tem um caso interessante sobre isso. Essa questão de nomenclatura ainda, essa questão de especial. É, sim, no momento que o professor diz isso, é que ele tem problema ou coisa do tipo, no lugar dele tentar, ó, ele está ali, mas ajude ele a fazer tal coisa, explique a ele, converse com ele, fique próximo, porque, ó, ele não vai explicar realmente qual a necessidade, que todo mundo tem necessidade, né? Como eu disse sim, desde o começo, ninguém é igual a ninguém. Então, a nomenclatura acaba pesando tanto. A nomenclatura pesa tanto que, como o João colocou aqui, ele é especial. Uma vez eu lembro muito bem disso, e não tem muito tempo isso. Por conta da nomenclatura, meu filho chegou para mim e disse: Papai, eu sou especial. E eu, opa, já vi que teve alguma coisa aí. Aí eu disse: Claro, você é especial, sim. Você é especial porque a gente lhe ama muito, porque você é isso. Você... E aí fui desenvolvendo em relação a isso.
Mas a gente sabe que, às vezes, o pessoal usa a palavra especial para encobrir a palavra deficiente. Então, é Sim, melhor dizer a sim. pessoa especial, que carrega um outro peso também. Fui explicar para ele o São sentido da palavra todas. especial. Pois é, como essa questão de nomenclatura acaba pesando. Então, acaba entrando no especial, acaba muitas vezes também sendo uma forma de você diferenciar. Não, fulaninho é assim porque ele é Isso. especial. Isso. A Alana, que está com a gente, a Alana Oliveira, é professora. E a Alana coloca, né, João? E os outros colegas de sala de aula questionam, mas a professora, se Isso. ele é especial, eu não sou. E aí entra outra questão que, Marcos, e agora eu vou falar sobre a sua profissão, né? Sobre os seus colegas. Às vezes a gente percebe uma necessidade também da mídia de colocar sempre como o herói, né? É, Aquele assim, se você está entrevistando, por exemplo, eu li uma matéria que durante as Paralimpíadas no país, e aí um atleta paralímpico, ele, né, se questionou, ele disse, poxa, eu estou recebendo mais destaque, e porque a deficiência dele eram todos com deficiência, mas a dele era mais aflorada. Então ele viu que os holofotes foram muito para ele, até porque ele tinha um aproveitamento também, e ele questionou isso. Depois eu li o material dele, achei muito interessante, porque ele coloca, existe uma necessidade também de sempre ter aquela figura do herói. São dois extremos, né? Ou problemático, ou isso. coitadinho, ou submisso, ou a pessoa que O eu vou ter que fazer exemplo de as coisas por superação. ela, ou exemplo de superação. Isso é tão É, perigoso, porque sim. ambos os lados tiram o que a gente é, o humano. Nem todo dia a criança, por mais terapia, por mais acompanhamento que ela faça, independente dela ter deficiência ou não, ela vai estar de bom humor. E aí, se a minha filha, que não tem deficiência, tá com sono, tá de mau humor, vão dizer, ah, a bichinha tá cansada. Se é Francisco, o que que ele tem? Será que ele não está entrando numa crise? Você não levou esse menino no neuro ainda? Então, existe uma expectativa muito grande. A maioria das pessoas pensam, eu gosto muito da nossa rotina. A gente faz muita coisa em casa, e é tudo muito primitivo, assim, eu sou adepta daquela criação da minha avó, eu gosto de cozinhar com panela de barro, o pessoal acha assim, acha meio estranho. A gente fez um aparelho que a gente descobriu que nos institutos americanos uma das principais atividades físicas é a movimentação dos braços, tipo você andar se pendurando em árvores, como os macacos faziam antigamente, e isso traz um ganho cerebral absurdo. E aí, quando eu comecei a investigar isso, eu falei, nossa, eu não tenho árvores, e os institutos na Pensilvânia, eles usam a braqueação, que é você, na maioria desses parquinhos que a gente vai na rua, você vê aquelas escadas deitadas, né? E isso tem, assim, um ganho neurológico incrível. E para a criança, ela vai estar ali brincando, se divertindo, se movimentando. E eu não tinha como botar árvores no quintal, mas aí a gente fez essas escadas, a gente fez aparelho, e muita gente falou: nossa, onde é que vocês descobriram isso? Isso não é perigoso, tem que ter um profissional desse. Gente, ele só tá com os bracinhos pendurados, só tá braqueando, e nós lá, para quem, né, acredita na ciência, na nossa evolução, a gente já fez isso lá há algum tempo atrás, né, algum processo da. Deixa eu dizer só uma coisa. É impressionante. Eu fico besta como nós estamos em 2020 e funciona ainda dessa forma. Você falou aí da panela de barro, você gosta de cozinhar na panela de barro, Sim, e algumas pessoas elas olham estranho. Gente, parem de olhar para a vida dos outros. Ah, ótimo. deixa cada um viver do seu jeito. Se ela quer cozinhar na panela de barro, ela tem um sentido para aquilo. Se ela gosta de fazer isso, o que é que tem? Não está interrompendo a sua vida, não está te prejudicando em nada. Eu acho que, não sei se caiu a conexão, mas eu estou aqui ainda. Para de olhar para a vida dos outros. É isso que muitas vezes acontece, não só na questão da panela de barro, mas de todas essas questões que a gente vem falando desde o início. Se não é para somar, não é? Eu Também. voltei. Eu Voltou. voltei, Seja né? bem-vinda, tudo bom? Eu Se não é adorei para. você falando na história de cada um cuida da sua vida. É mais ou menos É, por aí, se não é para né? somar, então, cara, não se mete, porque assim, muitas vezes o que você fala, palavra é uma coisa muito perigosa. Igual a gente falou de Sim, nomenclatura. Palavra é uma coisa muito perigosa. Você acaba, às vezes, opinando na vida de uma pessoa, mas vai viver a sua vida do jeito que você quer.
E essa pessoa, às vezes, Sim, vai para casa remoendo aquela ideia que você colocou, você não sabe o que essa pessoa está vivendo. A gente está no Setembro Amarelo e a gente falou sobre a questão do suicídio sim, agora há pouco. Você não sim. sabe o que você disse, da forma que isso vai remoer na cabeça dessa pessoa e o Repercutir. que vai causar. Então, se não for para ajudar, esquece. Não fala nada. É a melhor coisa que você faz, é não falar nada. Se você vê uma criança, como a gente falou no início, uma criança que está tendo uma crise naquele momento, para você não parece ser uma crise, se não sabe ajudar, também não fala nada e segue a tua vida. Segue o rumo, que é o melhor que você faz, tá? Nossa, Cíntia Carvalho, a Cíntia está no Espírito Santo. Amei, cada um Oi, tome conta da Cíntia. sua vida, ela está aplaudindo. E o Eu sofro de, João, se não, eu sofro, eu sofro de sincericídio. Eu digo sempre isso. ótimo. Eu acho que vamos ter outras lives. Vamos, É, claro. Marcos, ano passado nós estávamos no shopping de Campina e tem um parque, né? Tem um parque para crianças Você me com os dá dois brinquedos e minutinhos, tal. bem Claro, rapidinho. Continua conversando aí. é, certo. Ele deve ter que buscar a gata, alguma coisa. Se alguém quiser fazer alguma pergunta para o Marcos, digita aqui que quando ele chegar eu subo o comentário. Eu vou ler alguns, eu acho que eu não consegui ler tudo. A Lana fala dos cursos, os Voltei. cursos de licenciatura. Eu achei que você tinha ido buscar a gata. Eu achei que você tinha ido buscar a Não foi a gata. porta mesmo. Eu acabei trancando. Ela tá. Tranquilo. Ela correu. Ela correu. Então, nós estávamos no shopping de Campina e havia um grupo, dois grupos, na verdade, de escola. Se eu não me engano, um grupo era apenas com crianças com deficiência. Eu até encontrei alguns colegas do Francisco que faziam terapia com ele e tal, e tinha muito barulho. E tinha um menino, se eu não me engano, de uns 7, 8 anos, que ele começou a ficar muito incomodado, a cabecinha para frente, para trás, ele deu alguns giros. Nisso, meu marido percebeu que provavelmente ele era uma criança com autismo ou alguma outra alteração, porque ele foi ficando muito incomodado. Só que a grande maioria das pessoas que estavam em volta fizeram isso que você falou, olharam para a mãe e para a professora, porque a mãe estava também, e teve uma senhora que estava lanchando naquelas mesinhas, aí disse, eu não suporto falta de educação, deixa o menino fazer o que quer. E a É. mãe foi ficando incomodada. Ela falou baixinho, mas um baixinho que você sabe quando é. A pessoa quer que escute. Uhum. E o olhar é a pior coisa. Às vezes a pessoa não fala nada, mas, né, principalmente quando a gente vê aquele olhar para o nosso filho, aquilo diz tudo. E eu queria ajudar de alguma forma, não sabia como. Eu vi que uma das professoras já estava ficando angustiada também, e a situação foi aumentando, e ela levou ele lá para frente, tipo um aviãozinho que tem mega colorido e mega barulhento. Aí botou o menino ali dentro. Nossa, e ali explodiu, sabe? Foi uma situação muito terrível. Eu não resisti, saí, fui atrás deles, aí chamei, me apresentei para a mãe, aí disse: mãe, eu posso te ajudar de alguma forma? Deixa eu te falar. Meu filho está ali, ele tem deficiência. Na hora que eu falei que meu filho tinha deficiência, ela já começou a lacrimejar. Eu disse: você quer, ó, vamos sair daqui. E a criança estava com a professora e outra pessoa em cima, ela muito nervosa, e ela não sei o que fazer. Eu falei: a primeira coisa é tirar ele daí, porque o barulho é muito forte, e botaram ele dentro do aviãozinho, acho que era um aviãozinho, que as luzes piscavam, aquele vermelho no rosto da criança. E eu, né, vamos tirar ele daí? Aí tirou a criança, e tadinho, já estava suando, sabe? Parecia que o coração dele ia sair pela boca. Ou Uhum. seja, alguma coisa, ou o conjunto de fatores daquele ambiente despertou essas sensações, né? Fez com que Isso. ele não suportasse mais aquele ambiente. E aí veio a pressão da família, as pessoas falando, provavelmente ele nem estava ouvindo as pessoas, mas a mãe foi ficando muito angustiada e levaram ele para tomar uma água, para fazer alguma coisa, acho que foram no banheiro, e eu pensei, nossa, às vezes são atitudes tão pequenas, a própria instituição que recebe não está preparada, os funcionários não sabem o que fazer. Às vezes um protetor de ouvido ali já iria ajudar muito, porque o barulho era muito alto, talvez, não sei se ele tem hipersensibilidade, nem todos têm, mas alguns têm. Então Isso, são alguns têm. medidas, quando a gente fala de inclusão, são medidas tão pequenas, mas que para a sociedade
ainda é como se fosse uma coisa do outro mundo. Eu sempre escuto assim, Luciene, então quer dizer que a criança não gosta de barulho, eu não vou poder fazer uma festa na minha escola, eu vou excluir os outros, que agora já estão querendo até dizer isso, que vai ter exclusão reversa, eu não, né, não tem exclusão reversa, gente, parem com Tudo isso, por agora é reverso, favor. né? Reverso, não tem nada reverso, por favor, né? Uhum. Enfim, né? Não passem vergonha, porque isso é estranho. Você pode incluir, e incluir não vai prejudicar, você não vai excluir a pessoa dita normal para você incluir, muito pelo contrário. Você vai dar a ela a possibilidade de desenvolver empatia, de aprender sobre outras coisas, vai deixar um ambiente melhor. Quando a gente arruma uma rua para ter uma rampa com sentido, que te leve a algum lugar, a rua fica melhor para É. todo mundo, né? Não só para a pessoa. E se a pessoa vai estar naquele ambiente que tem muito barulho e a única coisa que atrapalha é o barulho, por que não um protetor, gente? É algo assim economicamente viável. Tem uma escola no Canadá, não sei se você já viu, que ela botou um forrinho nos pés das cadeiras para não ter tanto barulho. E resolveu o problema, não fica arrastando, não tem aquela questão. Às vezes a criança, como você falou, o Pedro, ele ficava andando na sala, girando. Por vezes a criança pode ter uma necessidade de locomoção, e aí uma atividade antes de iniciar a aula, uma atividade que role no chão, que brinque, que gire a criança, vai suprir aquela necessidade e ela vai conseguir se concentrar depois. Então a gente não está Isso. falando de inventar a roda, né, Marcos? A roda já existe há muito tempo, a gente está falando da gente se despir do que a gente tem como soberano É e porque aceitar. sabe o que é que acontece, infelizmente? Parece que as pessoas elas têm preguiça de girar essa roda. A Sim, tá roda, bom para ela eles já como existe. tá. A roda já existe, a roda já foi inventada, mas a roda ela precisa que você dê um empurrãozinho para que ela realmente gire. Só que as pessoas elas se esquecem disso, se esquecem, entre aspas, claro, elas se Uhum, esquecem que tem que dar aquele empurrãozinho. Como você disse, são coisas muitas vezes simples que podem mudar o dia a dia de uma forma tão grandiosa e as pessoas, eu não sei, não sei fazer. Gente, observa a necessidade. Todo mundo tem necessidade. Ela tendo sendo autista, ou síndrome de Down, ou sendo normal. Eu detesto usar essa palavra, mas uhum, assim, para o pessoal entender, a gente tem que usar. sim, Ou ser normal. Todo mundo tem necessidade. Às vezes um som alto irrita. Isso, e uma criança que tem autismo, às vezes, não todo momento vai irritar, mas alguns sons irritam ela. O que é que você tentar evitar? Faz, como você bem colocou, existe uma forma de um protetor? Existe. Faz um bichinho, faz alguma coisa, e ali você tenta ajudar essa criança. Meu filho, por exemplo, ele tem acho que você deve conhecer os flaps, né? Ele, às vezes, quando está muito ansioso, ele balança muito as mãos. Mas daqui a pouco, sim. toda vez o pessoal repreendia muito. Não, deixe. É uma Não, característica dele. e uma Então, necessidade dele fazer aquilo naquele momento, ele não isso, faz se não for necessário. Então, o que é que exato. custa para a pessoa? Isso, pois é, vai lhe atrapalhar em quê? Porque você viu uma criança fazendo esse gesto com a mão. Não, é uma forma que ele tem de botar a ansiedade para fora. Voltou, ok. Mas fica Isso. difícil para só entender. Como você falou da questão de andar pela sala. Não é a questão de falta de educação, ele tem aquela necessidade. Então, deixa ele dar uma volta na sala e dizer: pronto, você já deu, vamos voltar para a cadeirinha, está todo mundo sentado. Conversa que eles entendem numa boa. Mas, infelizmente, o pessoal quer ir no mais fácil e esquece o todo. E é esse mais fácil, entre aspas, que faz essa dificuldade toda que a gente vive. Porque é muito isso, né, Marcos? A gente se organizou para viver dessa maneira com essas pessoas. E até pouquíssimo tempo atrás, as crianças com deficiência não frequentavam a escola regular, nem frequentavam a escola, na verdade, né? Eu falo em Isso. maioria. E hoje já é, por mais difícil que seja, assim, a passos curtos, a realidade já vem mudando, as crianças já frequentam a escola, e nas licenciaturas, em todas as profissões, né? Eu não sei você, quando você fez o seu curso de jornalismo, quando eu estudei serviço social, e é uma profissão que lida diretamente com o direito de todos, eu não tive informação alguma
sobre o direito da pessoa com deficiência. Então, assim, eu teoricamente estava me preparando para uma profissão que lida com o direito de todos e eu não tive acesso a informação nenhuma sobre mais de 45 milhões de brasileiros. Então, no meu primeiro Pois estágio, é. Em eu atendi jornalismo algumas também pessoas com não. deficiência, em jornalismo também não, e o pessoal da educação sempre diz muito, né, a gente tem que fazer um curso específico de educação inclusiva, de educação especial e tal. E você também coloca outra coisa muito importante, não deveria ter nome, né? O nosso sonho é que, talvez, quando a gente estiver na nossa terceira idade, a gente já está, né, saindo da segunda, assim, para a terceira, que não seja escola especial, que não seja pós-graduação em educação especial, que a Isso, educação por si dê isso. conta, né, como o princípio da Educa... educação e Educação. educar. Então, ela tem que dar conta de educar todo mundo. Né? Eu não posso ter na minha Exato, grade de exato. formação de professores um currículo que atenda só um padrão, só uma determinada parte. E, assim, o que mais me dificulta em falar com os professores é toda vez que a gente chega para falar, não todos, né? Eu não estou sendo generalista, mas, assim, boa parte eles são muito enraizados nessa questão. Somos nós que ensinamos. Então, eu já escutei assim: agora todo mundo chega na sala de aula e diz o que a gente tem que fazer. Aí eu falo: nossa, que bom, né? Que bom, que assim, que bom, e que bom que seria se falasse isso para todas as profissões. Se todo mundo tivesse condições de chegar para a turma de medicina, olha, nós, população, não temos só a questão da saúde como ausência de doença. Que bom se toda a sociedade fosse consultada e todas as demandas pudessem fazer parte dos currículos das universidades. E quando a gente diz assim, a gente gostaria de dialogar, não é dizer para o professor o que ele tem que fazer, minha gente, não é isso. Mas, assim, ao menos pedir que ele se sensibilize e entenda que ele aprendeu uma forma de ensinar, duas formas de ensinar. E a humanidade, ela é múltipla e diversa. Então, que ele receba a pessoa que talvez não vá aprender daquela forma que ele supõe, ele se permita, né, se despir desse conhecimento. A gente não está desvalorizando o conhecimento dele, não é isso. Muito pelo contrário. A gente está pedindo que ele colabore junto conosco, para quem sabe, daqui a uns 10, 20 anos, a gente não precise, né, desses termos, luta da pessoa com deficiência, que a gente sim venha falar de uma educação melhor para todo mundo, mas que a gente não tem que ficar batendo nessa tecla, tem que ficar dizendo. Muitos profissionais chegam para mim para dizer assim: olha, o meu aluno aprendeu isso, meu aluno sabe fazer isso. E eu falo: sim, assim, não é surpresa para mim, eu sei que ele aprende. Né, pode demorar mais, pode aprender de outra maneira. Então, a gente ainda está engatinhando, os profissionais ainda estão descobrindo que a pessoa aprende. Alguns não querem descobrir isso, porque para eles dá trabalho. Você envia um material, É, nossa, vou ter que ler isso tudo, vou ter que ler isso tudo. E é assim, Marcos, é. antes as pessoas estavam quietas no cantinho delas, e agora elas estão tomando a voz. A gente vê tantas pessoas com deficiência. Tem um menino que tem autismo, que ele criou um canal no YouTube para orientar famílias. Hoje ele está com 20 e poucos anos, eu acompanho ele há algum tempo. Inclusive, a mãe dele faz umas terapias, umas atividades que eu faço com meu filho. A gente se encontrou assim, ele já está com 22 anos, já está cursando faculdade, e ele fala como foi importante a estimulação afetiva, porque a gente fica muito nessa questão, né, das atividades e tal, mas ele teve um afeto, uma autoestima muito trabalhado pelos pais, e hoje ele é influencer, hoje ele está nas redes sociais. E, e, Sim, e, e tem uma questão aí também, tá? A questão da gente que é pai, que é mãe, pai, a gente fala no contexto geral, é, dessa questão afetiva que você falou. A gente também não sim, pode tratar os filhos como coitadinhos. sim, A gente tem que saber que a gente tem que cobrar deles do mesmo jeito, dentro, claro, dentro das possibilidades, sim, tá? Mas sim, a gente tem que cobrar deles do mesmo jeito, como eu estou querendo explicar, tem que ter as cobranças, tem que ter a educação, sim, eu não é entendi porque, o perfeitamente. bichinho, né, são nomenclaturas que eu fico revoltado, mas, o bichinho, não sei o quê, né, é aquela coisa de sempre passar a mão. Não, sempre passar a mão não, porque eles entendem. Da mesma forma que a Tudo, professora tudo, disse, ele escuta, eu digo também, eles entendem. Sendo de uma com forma, pode entender certeza, de uma forma diferente, desde que você explique de uma forma diferente, até ele entender. O pai e a mãe têm que ter exatamente. paciência para isso.
mas eles entendem. Claro, leva tempo, leva tempo, mas tem que ter essa participação também. Não é só deixar, Marcos, não, mas deixa. Não, não é assim que funciona. e eu não sei se você concorda, também se não concordar, fique à vontade, assim, para discordar. Eu penso que o número, né, os números, os índices de pessoas, de crianças, principalmente com diagnóstico de autismo, vem aumentado muito. Porque Sim, antigamente não se dava sim. nome, antigamente, é como você falou, era tudo no mesmo balaio. E é meio que também pode ser uma resposta orgânica mesmo, que essa maneira que a gente vive, ela não dá mais, cara. Sabe, a gente parece estar se transformando em máquina, e é como você falou, nasce com checklist, a criança tem que fazer tudo isso, e se não fizer isso, começa a deprimir. O número de suicídio no Brasil não para de crescer. E, É, incrivelmente, é entre os jovens. E eu vou te falar de uma questão assim que mexe muito comigo. O número de pessoas com deficiência que tem pensamento suicida é muito grande. E não é por conta da deficiência. Ela se adapta, ela se reconhece como ela é, mas é porque o entorno não favorece nada. Então ela começa a uhum. se sentir imprestável. E aí vem uma série de outras questões. Eu sempre digo, eu escuto muito, a criança com síndrome de Down ela desenvolve mais depressão. Não é por conta da síndrome de Down, é por conta do que falta para ela ter o mínimo do seu desenvolvimento. E tudo a gente joga na culpa do diagnóstico. Se a criança que tem autismo, ela não recebe o que ela precisa, vão dizer assim, porque ela é autista. Mas não é, porque ela não recebeu o que ela precisava. E ponto, a gente precisa dar um ponto nisso e partir, não ficar mais dizendo assim, é porque ele é assim, assado. E outra coisa, Marcos, é assim, olha, ele é muito legal, ou ele não é um bom garoto. Assim, a deficiência é uma característica, ela não forma caráter, ela não forma a personalidade, são questões, né? O ser humano, ele É, é um todo. Então, eu digo assim, que olha, sempre tem um ele mais, né? estuda comigo, exatamente, ele Sempre tem um estuda mais. comigo, Ele é autista, mas ele é inteligente. Ele é isso. autista, Não, mas ele é legal. uhum, Ele é autista, não, mas ele sabe. Gente, esquece esse mais, não é? isso. Porque assim, É só uma característica dele ser autista. Né? Se isso, essa característica demanda outras coisas, a gente vai trabalhar nessas outras coisas e avançar. exato. E eu vejo isso, Marcos, como uma possibilidade para a sociedade como um todo evoluir. Porque se a gente refletir um pouquinho, quando você recebe uma criança com cardiopatia, no Brasil, a cada 100 crianças, uma nasce com cardiopatia. É muita criança, é muita gente. Por vezes não, sempre vai precisar de um acompanhamento e muda muita coisa na vida da família, a família passa a se alimentar melhor. Então, eu penso assim, que o fato ele não vai deixar de existir, a cardiopatia vai estar ali, a criança também, a família também. E as coisas, nós enxergamos as coisas como nós vemos o mundo, e não como as coisas são por vezes. Então, eu tenho chances e oportunidades a partir de um diagnóstico, não é só limite. Eu passei a valorizar cada vez mais determinadas questões após o nascimento do meu filho, e eu escuto muito isso assim, olha, como ele nasceu com o coração ruim, né, como ele nasceu com o coração com defeito, a qualquer momento ele pode É, morrer. Eu digo, gente, a qualquer momento qualquer pessoa pode morrer. todo mundo pode E morrer. É, todo mundo pode morrer. Então, eu não vou viver pensando assim, amanhã ele vai morrer. Se acontecer, né, a gente falando bem francamente. E outra questão, ele vai casar? Ele vai namorar? Ele vai te dar netos? As pessoas não se preocupam em viver o agora, em fazer o que é necessário agora, para ir vivendo um dia de cada vez. Se você vive o agora, se você cuida da infância, provavelmente ele vai ser um adulto, e aí desenvolvido dentro de quem ele é, a gente não quer mudar quem ele é, a gente só quer dar possibilidades para ele existir. E tem muito é, isso, Marcos. Quando eu não estiver aqui, que até a gente falou no início, que de isso. cara é uma preocupação dos pais. Sim, Mas a sim, gente precisa avançar, a gente precisa fazer. Enquanto eu estou aqui, o que é que eu vou fazer para ele viver com o mínimo de dignidade quando eu não estiver? E é isso. aí que a gente entra nessa briga social, nesse chamamento das pessoas, que a gente não vai parar. Acho que a gente vai ter muitas lives pela frente. Eu vou ver o seu filho ficando adolescente, você vai ver o Francisco crescendo, e outras pessoas vão chegando.
você tem um comentário da Alexandra do Rio, Alexandra Mercê. A Mercê, se você quer ler, eu... Posso ler? Olha só, a Pode? Alessandra diz o seguinte: minha filha tinha um amigo na escola que era criado pelos avós com deficiência auditiva. Ele não tinha, mas sabia a linguagem dos sinais muito bem, mas se sentia constrangido. Eu é que vi uma vez ele falando com a avó através dos sinais. Achei tão lindo. Comentei com Júlia e ela me disse que, como eles eram amigos, ela sabia, mas ele não falava para os outros. Uma aula de inclusão teria ajudado tanto a desfazer esse sentimento e traria para as outras. Ah, pulou aqui. Para as outras crianças de Voltou. interesse. Ok, agora pode tirar. Pois teria interessante, né? Você ter vergonha de falar em Libras, onde deveria ser vergonha não saber Libras. Não saber João Libras. dizendo aqui que a minha mãe não passa na cabeça, acerta a sua mãe, viu, João? Ela está Não certíssima, não é passa passar a mão na mesmo. cabeça, não. E outra coisa que você falou agora, dessa questão, todo mundo, mas ele vai, mas será que ele vai casar? Será que vai? Gente, alguém perguntou se ele quer? Porque assim, a gente tem uma ideia, a gente cria os filhos e faz uma projeção, né? Eu quero que o meu filho estude, eu quero que o meu filho se case, eu quero que o meu filho seja médico, eu quero. Não, você não quer nada, tá? Você fez o papel de querer ter a parte que você quis, teoricamente, foi ter um filho. Pare por aí. Nossa, Por quê? perfeito. Porque a vida Eu vou, agora é eu vou dele. copiar isso. E Vai virar post, viu? pode Vai virar copiar. post, com A partir certeza. Vai daí, virar post. a partir daí é ele. Ele que quer casar, ele que quer se formar, ele que quer namorar quem ele quer que vá namorar. Não tem isso de você querer. A sua vida é única e ela foi dada a você. Parabéns, ótimo, viva a sua, tá? Os filhos, nós que somos os pais, temos o papel, sim, de educar, de ajudar, de indicar os caminhos, mas as escolhas eles vão ter que fazer. Perfeito, perfeito. Esse olhar também, a gente volta à questão da família, né? De tutela, porque a gente tem esse olhar de que o outro nos pertence, principalmente a figura da criança, É, né? a gente tem esse problema seríssimo que eu acho que nunca nem a psicanálise nem a psicologia conseguiu resolver. A gente tem esse sentimento de posse muito grande, né? Porque assim, é meu marido, é minha esposa, é meu amor. Isso, A gente tem é essa meu. posse e é tudo meu, né? Meu, É, meu, meu. E esquece que eu os outros também tenho têm vida. Eu tenho um amigo muito querido, professor Evandro, que é muito querido aqui na cidade, é amigo de infância. Quando a gente era criança, adolescente, aí eu tinha esse negócio de dizer assim: ah, meu Deus, ele dizia, deixa de ser egoísta, Lu, é nosso Deus, poxa. E é o que você falou, né? É sempre o meu. E quando O parte meu. para o filho, é, por vezes, eu fui criada assim, com aquela frase: você tem que querer, tem que. Eu sei o que é melhor para você. A gente, depois que É, fica adulto, a gente até entende, né? Mas isso é muito sério. E quando a gente traz para a esfera da criança com deficiência, eu não sei se acontece com você, sempre quando eu estou com meu filho, porque o meu ainda é muito pequeno, ele fez 3 anos. Então, assim, a criança pequena ela já não é vista como um indivíduo em desenvolvimento, ela é vista como uma miniatura que tem que ficar ali caladinha. Quando a é, criança se expressa, ela é é um entrona, ela é mal chaveiro. educada, ela não sei o quê, isso. E ele é muito pequenininho ainda. As pessoas, quando chegam lá em casa, elas dizem assim: e aí, como é que ele tá? E ele não verbaliza muito, ele começou a falar agora. E ele não forma frase, ele forma palavras A soltas, tipo Pedro também mãe, demorou. água. Pedro demorou muito também. O autismo ele tem essa característica, não é? A parte de Uhum, verbalizar, isso, geralmente eles utilizam você como ferramenta. Ele pega a sua mão para indicar que quer isso, água, né? isso. E existem algumas coisas bem loucas também na questão do autismo. Desculpa falar desse termo assim, Nada, porque assim, não. meu filho, por exemplo, ele aprendeu inglês sem ninguém ensinar inglês. Uhum. É uma A primeira habilidade palavra dele. mas agora, de onde vem é algo que a ciência ainda não descobriu, né? Porque assim, a primeira palavra dele não foi Isso, papai, sim dad. Ele me chamava de dad, que é massa. papai em inglês. Uhum. Agora, como é que ele descobriu isso? Até hoje eu não sei. E Então, é bem interessante. Isso mostra essa questão de característica que o indivíduo realmente é indivíduo, cada pessoa de uma forma diferente. pois é, ele não fez esforço nenhum para aprender inglês, eu já me matriculei em 3 cursos e até hoje não sei. Né? Então, são as características de cada um.
Exatamente. E, A facilidade né, que você tem de cada coisa. Que é isso que a gente vinha exatamente. discutindo no começo. Ele tem uma facilidade enorme com o inglês, mas tem uma dificuldade gigante com matemática, por exemplo. Sim. Uhum. E aí o quê? O João está dizendo aqui, só ele sabe. É É isso, ensinar João. formas de ajudar onde existe essa dificuldade. Dificuldade essa que todo mundo tem. A gente tem facilidade. Eu escolhi ser jornalista, não foi à toa. Tá? Então, eu tenho mais facilidade na área de humanas do que na área de exata. Tá? Certo. E Que bom que isso você me escolheu deixa. jornalismo, né? E isso não me faz Que uma pessoa bom. melhor ou pior do que as outras, de forma alguma. Uhum. Eu acho que de tudo que a gente vem falando, conversando, e quando eu estava organizando essas lives para esse mês, quando eu pensei em você, eu até fiquei sem graça. Eu falei, nossa, eu vou chegar para o jornalista, eu não tenho você, eu conheço ele, vi ele uma vez na vida, mas você aceita fazer uma live? Aí eu nem falei para meu marido, só falei depois, eu falei, ih, Luiz, ele aceitou fazer a live, que máximo, não sei o Não, quê. as pessoas E aí têm isso. falei, Mas isso assim, não é exclusivo seu, não. É, as pessoas têm essa ideia ainda, principalmente de quem trabalha em televisão. E não é assim que sim, funciona. sim, Eu, pelo menos, assim, eu acho que a pessoa que a copeira lá da TV, o rapaz que faz a faxina, eu que faço a reportagem, você como assistente social, cada um tem seu papel, e isso não faz de ninguém melhor ou pior do que ninguém. É uma profissão como outra qualquer profissão. Eu escolhi essa profissão, sim. Isso não me faz diferente de ninguém por conta excelente. disso. Não é porque eu apareço, tive a oportunidade, eu tenho a oportunidade de aparecer na televisão, que eu vou ser melhor do que a pessoa que está servindo, de que um garçom, por exemplo. Não, de forma alguma. É um trabalho como qualquer outro, que a gente, como todo mundo faz, trabalha para receber o dinheiro do fim do mês, para poder ter as suas coisas, se alimentar, ter uma moradia, e não muda em nada. Pelo menos assim. Eu penso dessa forma, não me sinto diferente de ninguém porque eu estou numa televisão. Mas você é um ser humano evoluído, sim, porque, infelizmente, se a gente fala e assim, a gente brinca, mas é muito sério, né? Como o ser humano vem se coisificando e se distanciando do ser É, humano. E quando a gente tenta é. resgatar, a gente é tido por vezes assim até como estranho ou arrogante quando a gente diz, olha para a tua essência. A nossa cidadania ela é muito regulada pelo poder de compra, pelo poder do ter e o estudo, né? O nível superior, infelizmente, o nosso país ele é tão louco, é tão difícil ter acesso às coisas que o Uhum. estudo, que é para você trazer o bem comum, ele é visto para te colocar num patamar acima, né? Então, assim, é visto ainda quem tem determinado grau de instrução como se tivesse acima, e a gente vai alimentando essa cultura. E eu tenho uma característica de ser muito sincera. Quem se aproxima de mim se aproxima pelo mesmo motivo que se afasta. E eu digo que isso é muito visível na maternidade, na minha profissão, se eu estou aqui ou se eu estou no Rio, é tudo muito claro. O que eu não consigo falar, os meus olhos quase pulam, e a pessoa percebe na hora. E os que têm mais proximidade, quando eles vêm conversar alguma coisa comigo, e eu já percebo de cara aquela coisa velada, eu digo, peraí, não, você quer me dizer realmente isso? Não, mas olha só, você disse, Lu, você está sendo muito generalista. É assim que funciona. A educação não aprendeu a ensinar para todos. A saúde Não, não está preocupada com o desenvolvimento de não. todos. A assistência social não dá conta nem do mínimo, porque ela é desmontada propositalmente todos os dias para que a gente não busque o direito, e a gente que Uhum. busca o direito é visto como um encrenqueiro. As pessoas dizem para mim, você vai pelo caminho mais difícil, fulano poderia dar isso para o seu filho. Eu digo, não, mas eu não quero, ele tem acesso, ele tem direito ao hospital federal, é lá que está a pesquisa, mas Lu, você vai sofrer na fila, sim, mas é o direito dele. E quando eu chego nos hospitais públicos, o olho de muita gente quase pula para cima de mim. Nossa, você é assistente social e você trouxe seu filho para aqui. Sim, porque ele tem direito aqui. E aí, quando eu brigo para aquele lugar melhorar, todas as outras crianças que serão atendidas acabam ganhando também. Então, a gente pensa que fomos privilegiados pelo universo por termos os nossos filhos como são. Eles trazem oportunidade de evolução. Tem uma mãe em São Paulo que ela é psicóloga, ela diz assim, ela tem um menino que tem autismo e também tem Down. E ela diz, o meu filho foi a maior oportunidade da vida que eu tive de evolução.
A partir dele, eu aprendi sobre alimentação. A partir dele, eu aprendi sobre empatia. A partir dele, eu aprendi a esperar o tempo das coisas. Ele demora mais para comer na mesa. A gente, antes dele, a gente levantava, a gente nem se via. Agora, a gente demora na mesa. A nossa família se reaproximou. Então, assim, ela resolveu olhar para os ganhos. É o que eu resolvi fazer também, olhar para os ganhos. E eu sempre digo, isso não é de forma passiva, né? Hoje é o Dia Internacional da Paz, e a gente não vai conseguir a paz de forma passiva, caladinhos dentro de casa, trancados, aceitando. Eu sempre escuto. Antigamente, esse pessoal não dava trabalho, eles ficavam no cantinho deles. Agora é mimimi para tudo, é zum, zum, zum. Não, não é mimimi, né? Nós sempre existimos, nós sempre vivemos, mas nós não éramos vistos, e agora, a partir de nós estamos indo ocupar os espaços, bater nas emissoras de TV e de rádio, chegar para um colega... Era mais cômodo, né? Antigamente era mais cômodo você deixar tudo isso escondido. Não é questão de mimimi, como muita gente fala hoje em dia, que bullying é mimimi, que depressão é mimimi. Não, gente, não é nem um pouco mimimi. A questão é que antigamente ficava tudo escondido, era muito mais cômodo. O governo não precisa gastar, por exemplo, com tratamento, que é a obrigação do governo proporcionar isso, as famílias também, de certa forma, então ficava tudo escondido. Só que já chegou aliás, não só chegou no ponto, a gente já passou desse ponto já faz um bom tempo, de que todo mundo seja visto e dizer que não é bem assim que as coisas devem funcionar. Não é se escondendo que se resolve. Não é jogando a poeira por debaixo do tapete que a casa está limpa. Não, de forma alguma. E quando escutam, assim, a pessoa que tem deficiência assumir o seu lugar de fala, elas se horrorizam, elas ficam escandalizadas. Nossa, ele está falando isso tudo, né? Quando a pessoa vê a gente dizendo que está errado, não, você está exagerando, eu digo, não estou exagerando, não, e a gente já está aqui há 1 hora e 36 minutos e 10 segundos falando, e a gente não falou metade do que a gente vive, né? A gente não falou metade do que a gente vive. As conversas que a gente tem com os amigos, com os familiares... A gente marca outra, não se preocupe. Com os amigos, com os familiares, elas são desmotivadoras no sentido de que você olha que a pessoa está ali, ela faz uma cerimônia tão grande, ela bota 10 palavras bonitas para esconder o que ela sente. Ela tenta dizer, não, mas olha, eu não estou querendo dizer isso. Às vezes ela não consegue nem se resolver com ela mesma o que ela acha sobre, então ela tem medo do que ela vai dizer, se vai ficar feio. Tem essa história de você falar bonito para a sociedade. Mas, enfim, né, a gente não vai desistir, a gente vai continuar. E a gente, quando diz a luta, a briga, não é que a gente quer sair brigando com todo mundo, não, muito pelo contrário. A gente tem a característica de querer dar as mãos, de se juntar. Eu, como assistente social, não tenho problema nenhum em dizer que praticamente tudo que eu estudei não me serviu de quase nada. Eu tive que voltar a estudar novamente. E quando eu digo isso... Peraí que a gente sumiu. Voltou, agora voltou. Voltamos, né? Eu não tenho problema nenhum em dizer que o que eu sei é muito pouco, muito pouco, muito pouco. Todos os dias eu preciso observar o meu filho, todo dia é um dia novo. E eu não observo só ele, eu observo os outros dois, eu observo a Luísa, eu observo o Valentim, eu aprendo com todos eles. Realmente o Francisco tem características que me fazem, né, buscar mais, e isso só fez a gente melhorar enquanto pessoa. Só fez a gente aprender mais, só fez a gente conhecer vocês, a gente está aqui hoje por conta dos nossos filhos e por conta da nossa postura, né? E se a gente pode utilizar um pouquinho do que a gente aprendeu para motivar outras famílias, porque a gente está hoje de bem, batendo esse papo, e infelizmente muitas pessoas que estão em suas casas agora não estão ainda, né, nesse estágio que a gente está. Nesse momento, tem pessoas que receberam um diagnóstico há pouco tempo, e estão naquela fase de nem entender ainda o que está acontecendo, né? Ontem eu falei com a mãe que está com 36 semanas de gestação e foi constatado na gestação que o bebê dela tem a síndrome de Down, e ela estava com inúmeras dúvidas, e eu falei para ela, olha, deixa seu filho chegar, viva o parto, viva o momento de chegada, olhe para o seu filho, depois você vai conversar sobre a síndrome de Down. Primeiro recebe teu filho, né? Abraça teu filho, acolhe ele,
você vai ver o ser humano maravilhoso que a vida te preparou. Então, depois você fala sobre isso. Primeiro, viva a chegada dele. E essa mensagem que eu gostaria de deixar para quem acompanhou a gente até agora, Marcos, que hoje é um dia simbólico, né? Hoje é o dia da árvore. Até, me perdoe se eu pronunciar errado, acho que é Ixié, não é? Ixié, não é isso? De Souza. Ixié de Eu não sei de Souza. quem, isso, eu não sei de que cidade ela fala, de que estado, mas ela lembra que é o dia da árvore, e a árvore está sempre renascendo, né? Ela está sempre trocando as folhas, e assim somos nós, que a gente saia dessas amarras, desse gesso que a gente se permitiu ser colocado em alguma etapa das nossas vidas, e a gente abre o nosso olhar para o diverso. Eu ouvi, quando eu vim morar aqui em Lagoa Seca novamente, um colega disse, Luciene, você saiu do Rio, que você poderia ter acesso a um monte de coisas para você vir para uma cidade que não tem nada para o teu filho. Né? O teu filho tem várias necessidades que ele não vai conseguir suprir aqui. Eu disse, ele vai suprir aqui. Talvez ele seja uma oportunidade para a cidade melhorar. A gente vai buscar, a gente vai conversar com o poder público, a gente vai conversar com a educação, vai conversar com a saúde, né? A gente vai chamar para parceria, porque é o meu lugar que eu escolhi morar e eu não vou deixar de morar nesse lugar, porque o lugar, teoricamente, não está preparado. Nenhum lugar está preparado, né? Nós somos agentes ativos da transformação social e a gente acredita muito nisso. E a nossa função nessa vida, se não é também para trazer, né, um pouco de coisa boa, de possibilidade para o outro, que função tem? Será que é só ter uma profissão, estudar, ganhar dinheiro, acordar, dormir, fazer o checklist, como você falou? Né? Cabe uma reflexão, qual é o sentido da vida? Quando me pergunto, o que é que você quer para os seus filhos? Que eles encontrem um sentido nesse mundo, que eles vivam do jeitinho deles e que eles só possam se desenvolver. Enfim, né? Eu Exato. falo demais, Nada. demais, demais. Eu só queria dizer, primeiro, não só para essa mãe, que você bem falou, e para Sim, tantas outras mães que estão também dessa forma. Primeiro, dê tempo ao tempo, tá? Segundo, ame. Ele é seu filho do mesmo jeito. Independente de qualquer coisa, ele é seu filho do mesmo jeito. Se você já é pai ou mãe que já está nessa caminhada, eu digo outra coisa: ame mais, ame seu filho cada vez mais, aproveite seu filho cada vez mais, o tempo que você tiver, o tempo que você puder, tá? Porque ele é seu filho do mesmo jeito. Ele pode não saber expressar muitas vezes esse amor, mas eu garanto que ele vai saber, do jeito dele, retribuir todo esse amor. Então, é uma época para a gente, que não seja só um dia para a gente lembrar, que seja o ano todo para a gente lembrar dessa luta. Se ele está na sua vida, não é por acaso, tá? Se ele chegou para você, é porque você dá conta e você tem possibilidade, sim, de fazer o melhor para ele, certo? E ame, dia após dia, ame. O amor não precisa de linguagem, assim, linguagem de sinal, não precisa de você entender cientificamente o que é uma coisa, não precisa de todo o estudo do mundo. É uma linguagem única. Se todo mundo entendesse isso, seria muito mais fácil viver. nossa, é isso, né? É incrível como é simples e complicam essa simplicidade toda. Talvez não estejamos, enquanto sociedade, preparados para viver o amor. Talvez seja isso. Talvez a gente não aprendeu ainda a viver de forma simples, porque quando a gente encara. Eu digo sempre, uma coisa que eu digo sempre, a vida é fácil, a gente é que complica. Exato. A Alana até deixou essa mensagem agora. Simples, amor. Exatamente. Com amor a gente se dispõe a se despir do que a gente acha saber. Com amor, de fato, a gente consegue disposição para todos os dias percorrer determinados caminhos. E o amor, ele não é passivo, né? O amor, ele é pacífico. E de passivo, a paz não tem nada. A gente quer o nosso lugar no mundo, e quando a gente fala da briga, eu acredito que você me compreenda, tudo que a gente não quer é brigar. Tudo que a gente não quer é brigar. A gente só quer Isso. poder ter uma calçada para passar bem com
a cadeira de roda, a gente só quer chegar numa escola e olhar para o professor, para o responsável, e ele acolher a gente antes de falar que tem receio do laudo, né? A gente quer chegar no ambiente para receber um diagnóstico e o médico, ou seja lá qual for o profissional, conceda o diagnóstico e não faça um juízo de valor, porque a maioria faz um juízo de valor enorme, te faz perguntas e te coloca situações que você às vezes não está sentindo nada daquilo, mas a pessoa quer que você sinta. Então, quando você não está sentindo, ela diz, nossa, você tá normal, você não está sentindo isso. Então, assim, que as pessoas saiam de suas bolhas para, quando forem falar com outras pessoas, se dispam, né, do que elas acreditam e olhem para outra pessoa. A outra pessoa vai dizer o que ela, por vezes, precisa, o que ela quer ouvir, e aí vai se tornar mais fácil. As pessoas dizem para mim, nossa, parece tão simples para você cuidar das crianças. Cuidar das crianças é simples. Não é simples não ter vaga na fisioterapia, não é simples não ter o transporte adaptado. Então, assim, a minha mensagem final hoje é o que eu falei para você há quase 2 anos atrás, no Parque da Criança. Eu lembro que você ficou me olhando assim, o Francisco com o olhinho, e aí você, em seguida, contou um pouco da sua história, né? Porque eu falei, nossa, Marcos, eu acho que a maior dificuldade nossa não é lidar com o meu filho, eu estou aqui nos braços, eu sei quem é ele, é a ausência de políticas públicas, é o olhar social que ainda é muito distante da realidade. Aí você me olhou bem sério, em seguida você disse, agora deixa eu te contar um pouco da minha história. E eu ouvi, né, a sua história e tal, e por isso estamos aqui hoje conversando, e o mundo precisa de mais Marcos Vasconcelos, Que é isso. precisa, com certeza, de mais Marcos Vasconcelos, de pessoas dispostas. Eu lembro que eu estava com medo, com receio, eu falei, nossa, eu não tenho, assim, os outros profissionais que eu convidei, alguns eu já convivo, já converso há algum tempo, o que eu vou perguntar para o Marcos? E aí, tentando elaborar roteiro, não sei o que, aí você disse, não, pergunta o que você quiser, fala do que você quiser. E eu acho que, além de pai, você deixou uma contribuição enorme social, né? As pessoas viram o jornalista renomado, conhecido Marcos Vasconcelos, pegando seu gatinho, passando para um lado para o outro, falando de peito aberto sobre como é o seu dia a dia. E não que você busque privilégio, mas eu acredito que você entende quando eu falo que você tem um lugar privilegiado na Sim, sociedade, né? claro, Você claro, claro. entende o que é que eu estou falando sobre privilégio, não é isso que as pessoas estão falando aí, não, né? É a questão realmente de, num país onde as pessoas ainda brigam para ter água potável, para ter saneamento, você tem a condição de oferecer ao seu filho um psicólogo, um fono, e não é essa a nossa realidade. Então, talvez a gente deva voltar os nossos olhos para o que falta, de fato, para as políticas públicas faltosas, cobrar de quem faz, né? Pensar direitinho quem a gente põe para fazer essas coisas, do que a gente ficar se preocupando com cunho moral, com cunho pessoal, com o que cada um escolhe para si. Talvez quando a gente olhar para a ausência do que realmente falta, a gente vai enxergar o outro de maneira como ele é integral e vai ver que o problema não é a deficiência, o problema é a ausência de condições. A sociedade, ela é deficiente como um todo, e a deficiência do indivíduo é só uma característica. Pois é. Vamos aproveitar também, é ano eleitoral, então escolham bem, né, as pessoas que vão estar, os vereadores que vão estar nas câmaras, também os prefeitos que vão estar aí como gestores dos nossos municípios. Eu acho que a gente tem que cobrar e tem que também saber quem está disposto a, como você disse, a comprar essa briga, para a gente saber ter um pouco de paz do que todo mundo necessita, não é? E, no mais, que as pessoas, talvez eu já pedi muito, mas entendo que todos, independente de qualquer coisa, independente de cor, independente de ter alguma característica ou não, todos somos humanos. Só isso basta. A gente não precisa mais de nenhuma nomenclatura, a gente não precisa mais de A, de B e C. A gente não precisa, principalmente, de apontar o dedo para ninguém e dizer que fulano pode ou não pode. Todos somos humanos, só isso. Perfeito.
Então, assim, eu finalizo agradecendo muito, 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 muito a você, pela sua disposição depois do dia inteiro de trabalho, depois de inúmeros áudios. Eu acho que eu mandei, não foi nem áudio, foi podcast para você, tanto áudio. Eu disse, Luiz, eu acho que ele vai passar mal, tanto áudio. Chegou uma hora que eu disse, olha, não precisa responder mais, não. E era áudio com choro de criança, aí um chorava, um jogava não sei o que no outro. Tem um áudio, não sei se você ouviu, um tá puxando o cabelo do outro. Então, eu falei assim, meu Deus do céu. Ele trabalhando e com essa Nada, que é isso. disposição, eu acho que esse dia não poderia, essa nossa ação de hoje, já que a gente não conseguiu fazer o que a gente tinha programado, que era um evento presencial por conta da pandemia, não poderia ter sido representado. Você representa muita gente boa, muita coisa boa. A gente falou muito que falta, mas também existem muitos movimentos, pessoas interessadas, pessoas boas, no sentido de querer participar. A Alexandra está copiando aqui, né, digitando. Obrigada, Marcos. Bom demais te ouvir. Ah, que Essa é uma bom. carioca da Abraço. Gema. E você viu naquele evento que a gente participou lá no Parque da Criança, como tinha gente ali, era todo mundo voluntário. Então, também tem muita gente querendo participar, querendo fazer coisa boa. E estamos aqui, com o coração aberto. Quando as pessoas abrirem o coração, o cérebro funciona melhor, com certeza. Você sempre fala Sim. nas suas deixas, né, juízo, enfim. Então, que a gente use esse juízo que a gente tem em prol do bem Tá comum. precisando. Um abraço no Pedro Antônio. Um abraço bem especial em você, com muito carinho mesmo. Eu estou muito, muito, muito feliz pelo nosso bate-papo. Peço Ah, que desculpas, porque eu bom. sou muito tagarela e eu sei que o Eu convidado é também falo pouco. você. Eu tenho que trabalhar essa minha limitação, essa minha deficiência de falar, falar, falar. Eu gosto de falar, isso, enfim. E quando eu encontro alguém com o coração e a mente tão aberta, acho que travou a imagem do Marcos. Alguém me dá um oi para eu saber se tá tudo bem por aqui, porque o último comentário que apareceu foi o de João, foi maravilhoso. Marcos travou para mim. Marcos, se eu consigo chamar ele para a gente conseguir dar tchau. Oi. Pronto, eu estava falando, tomara que ele consiga voltar para a gente dar tchau. A internet está expulsando a gente. Tá, e ela contribuiu, eu estava com medo de ser diferente, viu? Mas Ah, de que bom. verdade, muito obrigada mesmo, toda saúde para você, todo sucesso, que a gente possa continuar acompanhando o seu trabalho, que é de grande utilidade pública para todos, que você continue assim se emocionando, emocionando, e com certeza a gente vai catucar, buscar você em outros lugares para outros eventos, que essa luta a gente vai seguir, né? Aí, se a gente conseguir chegar aí na terceira idade, isso não é uma bandeira, não é uma moda, é a nossa vida, vivemos essa realidade, e é como diz, né, o João já copiou aqui, ó, por um Brasil mais inclusivo. Estamos precisando, João. Isso. E nada de nós sem nós, né, Marcos? Todos juntos e misturados, não queremos, né, ensinar o que ninguém tem que fazer, só queremos que as pessoas tenham disposição de viver um pouquinho a nossa realidade antes de elaborar qualquer política pública e chegar para a gente e dizer, ó, você vai fazer isso e pronto. Exatamente. Eu que agradeço, tá? Desculpa as mudanças de horário, porque assim, você entende que a vida às Tranquilo. vezes é meio louca, mas sempre que precisar, sempre que eu puder, estarei aqui sem problema algum, tá? Grande abraço para todo mundo que também acompanhou. A gente fala, ela disse que fala muito, mas eu falo muito mais. A gente programou 1 hora, estamos em 2 já, para você ter uma ideia o quanto eu falo, Nossa. tá? Mas eu também falo Mas muito muito. obrigado mesmo. Muito obrigado pelo convite. Um abraço em todo mundo, tá? E vamos pensar mais no próximo. É o que a gente está precisando também. E, pelo amor de Deus, escolham direito em quem votar, que a gente está precisando de pessoas que realmente coloquem, principalmente, a nossa causa como prioridade.
Perfeito. Muito obrigada mesmo. Um abraço a todo mundo do Rio, Espírito Santo, Campina, Lagoa Seca, todo mundo que acompanhou a gente. Uma alegria muito grande poder falar dessa maneira bem clara, bem direta, sem, assim, colocar o que não existe. É a nossa maneira, somos diretos, somos claros, existimos. Hoje é o Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência e que nada de nós seja feito, pensado, fomentado, imaginado sem nós, né? Nós existimos, somos com certeza mais de 50 milhões de brasileiros e brasileiras, e nós não queremos incomodar, a gente só quer viver cada um do seu jeito, na sua vida, do mesmo jeito que você tem o seu jeito de vida, a gente não quer interferir, a gente não quer mexer com ninguém, que ninguém perca nada, ninguém perde nada com a inclusão, não é isso, é o contrário, todo mundo ganha e cada um vivendo como tem que viver. Um abraço a todos, boa noite, Marcos, obrigada a todos que ficaram com a gente. Dá um abraço aí no seu gatinho aí, na sua gatinha, na Ara, né? Bom, ela correu. Morreu. Um abraço, obrigada, boa noite, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau, boa noite. Tchau.